Oi, tudo bom, gente? Eu sou Daniele Demarque. A gente está agora no Conexão Sonora, o podcast mais legal e mais completo do Vale do Paraíba, que a gente fala aqui sobre música, sobre todo esse universo, né? E geralmente a gente traz aqui muitos músicos, claro, né? Para falar sobre a sua carreira musical, sobre o que eles pensam da música. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que, além de ser músico, ele é produtor musical. E também ele faz piercings. O cara é multitalento aqui, né? Ele tem uma longa estrada aí com a música e a gente vai conhecer hoje melhor o Luiz Arthur Silva Júnior. Silva Júnior, exatamente. Palmas para ele! Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. E realmente é uma estrada longa, né? Tá muitos anos, muitos anos. Na verdade, eu sou filho de uma cantora. Sim, de MPB, né? Na verdade, não é só MPB, não. Ela fazia muito baile. Então, ela é bem versátil nesse sentido, né? Aham. Eu ouvia muita música em casa, música de rádio, inclusive. Sim. A fonte da minha mãe tirar música era gravar fita de rádio, clássico. Tirar a letra na mão. Uhum. Né? E eu sempre acompanhei isso e também ia ver os ensaios dela. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu já estava em estúdio vendo ensaio. Uhum. Em paralelo a isso, meu pai, ele tinha a veia rock na história aí, né? Olha. Aliás, eles se conheceram... a minha mãe era cantora numa banda. Uhum. E o meu pai entrou na equipe dessa banda. Uhum. E aí eles se conheceram nesses bastidores aí, namoraram, legal. casaram e eu nasci dessa eu digo que eu fui concebido na música, né? E aí o primeiro show que eu fui na vida, assim, em 88, show de metal, né? No Sesc, os famosos shows que tinham no Sesc. E eu acabei indo com meu pai também num show no mesmo ano, assim, lá no Sesc. Uhum. E aí aquela coisa, eu quero ter banda. Aliás, o desejo de ter banda já vinha desde criança, né? Uhum. Eu tenho um amigo de infância que nosso sonho era... eu queria ser baterista e ele queria ser guitarrista. Legal. Mas acabou que ali nos idos de 90, mais ou menos, 91, ele conheceu um pessoal que colocou ele pra tocar bateria numa banda. Aí um dia ele me levou pra ver ensaio. E no ensaio dessa banda, um belo dia, o cara não foi o vocal. Olha. Aí o Nilson, né, que é o batera... Ô, o Luizinho sabe cantar umas músicas do Iron e tal. Eu falei, eu sei. Sabe, pô, você canta. Nunca tinha pego no microfone na vida, Olha. né? Aí eu cantei. Uhum. Aquele ensaio capenga, assim, tudo. Só quem viveu, né, no começo dos anos 90 ali sabe como é que garagem, era de né? equipamento. E aí um guitarrista falou que tinha umas ideias de música própria, assim, né? Uhum. Aí ele começou a tocar, o Nilson começou a tocar em cima. E eu peguei o microfone, eu não sei porquê, aí eu dei um grito, assim. Daí os caras olharam pra minha cara, assim, tipo... Nossa, caramba, meu, que legal isso aí que você fez. Eu falei, mas eu não sei, eu só dei um grito, cara. E aí eu virei vocalista, cara. Ainda mais porque combina com metal, com essa coisa mais pesada, exatamente. Né? E aí eu virei vocalista, tipo, o vocal deles na época já não tava indo muito ensaiar, já, né? Uhum. Aí, por que você não entra na banda? Aí eu entrei. Só que ali, quando eu entrei, a gente começou a fazer música, não tirar cover. E aí, meu, já era. Em 92 eu já tava... Quem diria? Em 88 eu fui no primeiro show. Em 92 eu já tava subindo no palco no Sesc. Muito precoce. Abrindo o show do Dorsal Atlântico. Olha. Que era uma banda, né? Ainda é, né? Abriu o show de qualquer banda. Tão novo, né? O Dorsal só influenciou o Sepultura no começo. Só pra ter uma noção. E desde então nunca mais parei. E aí já são 33 anos... No susto. Nessa história longa aí que você falou, né? Caramba, meu, que legal essa história. Geralmente o pessoal fica um tempo no cover, vai se aprimorando, não sei o que, não sei o que. Não, você já chegou meio pronto, né? Não, é que nem eu falo, né? Tem até vídeo isso aí resgataram um VHS há pouco tempo aí que tá no YouTube. Em 93, eu com 16 anos, cara, eu já era vocal de uma banda de death metal, assim, sabe? Tipo, 16 anos eu berrando que nem um... E não é qualquer música, né? Sabe? Sim. Exatamente. E é curioso porque vendo isso hoje, eu vejo, quando eu vejo esse vídeo, eu não me reconheço. Tipo, cara, é impossível que eu tão novo eu tinha essa força, sabe? E era um material tão à frente pra época, assim, que a gente regravou isso em 2022. Que legal. Porque lá na época a gente não tinha recurso pra gravar legal e tal. Sim.
E a gente, depois da Covid, um dos membros quase foi. Ficou 40 dias entubado. Nossa. E quando ele saiu, a gente falou, cara, mais do que nunca, a gente precisa gravar isso aí. Daí a gente gravou em 2022 esse material. Legal. E nas gravações, a gente vendo a coisa acontecendo, a gente, cara, não é possível que a gente fazia isso naquela época, cara. Tão novinho, 30 anos atrás, a gente com 15, a faixa etária era 15, 17 anos. Não é possível, sabe? Então, enfim. Aí eu nunca parei. Eu tive inúmeras bandas, né? Passei por várias bandas. Essa banda, pra quem é da região, chamava Criminal Repulsion. Aí depois eu tive algumas bandas até chegar onde eu tô hoje, né? E aí por conta da necessidade de show, né? Aí, em algum momento eu comecei a produzir shows da minha banda, trazendo bandas de amigos pra tocar junto e tal. E sem querer eu percebi que eu percebi isso depois que o Toninho me efetivou como produtor da casa, em 2019. No Ocus Pocus, vamos... no Ocus Pocus. O Toninho, ele vivia me falando, cara, você devia voltar a fazer show, porque eu já tinha parado. Eu tive você tá mais como produtor do que como músico. Eu faço parte de uma banda há 10 anos, de São Paulo, né? A Hate Matter, que nesse momento tá no hiato, assim, temporário. Mas eu ainda faço parte da banda, a banda existe ainda, né? E, inclusive, em julho vai fazer 10 anos. Então, eu espero que... galera, vamos voltar logo aí. Mas aí, em 2019, cara, o Toninho, ele ficou, cara, volta a fazer show. Daí, eu fiz o Crisium. Em dezembro de 2019. Foram 6 meses de produção pro show. Falei, já que é pra fazer um show... Que legal! Eu vou trazer o Crisium, que tava na época... Eu tava com ele na mão, o show, né? O produtor deles é um brother meu. Luizinho, vamos fazer? Vamos. Aí eu fiz, foi um sucesso. E aí eu entrei em 2020 com aquela perspectiva, cara, eu vou voltar a fazer show, só que aí eu vou começar a fazer uns shows cover pra ver como é também, né? E aí eu fiz o primeiro show meu, foi um cover de Ghost, que é uma banda que eu amo de paixão, que é uma banda de São Paulo que chama Ghosts, no plural. Isso foi em fevereiro de 2020, e aí em março veio a pandemia. E aí lascou-se. Lascou-se tudo, né? Mas aí, depois que passou o pior momento e começou a voltar, e aí eu comecei a fazer os shows, e aí eu percebi que toda aquela estrada, né, que eu tive com as bandas, os perrengues, com bastidores, aquelas coisas, aquilo me preparou pra fazer o que eu faço hoje, sabe? Que é, desde o primeiro contato com uma banda, fechar a agenda... Até quando a data da banda tá pronta, eu mesmo já faço flyer, porque eu sou designer gráfico também. Fazemos tudo, hein? E aí no dia do evento eu tô lá pra receber as bandas, tô ali pra coordenar o evento em si. E assim eu tô há 5 anos já, né? Guardadas as ressalvas da pandemia, tem 6 anos, né? 2019 foi quando eu comecei. E eu tô aí, cara. Que legal, cara. Teve adversidade, mas você contornou e é isso aí, né? Bola pra frente, tem que se adaptar. Mas eu passei por várias bandas, teve banda aqui na região que marcou muito, que chamava Inima, que era uma banda de new metal, assim, que era controverso, né? Muita gente na época criticava, porque o new metal sempre foi mal visto pelos mais conservadores dentro do metal, né? E hoje eu vejo um monte de gente falando, porra, cara, o Inima era foda, pô, vocês deviam voltar, que não sei o quê. Ou seja, quando existia, muita gente torcia o nariz, hoje em dia, nossa, devia voltar. Ficou na moda Eu agora. tive uma banda que se chamava Desgraceira, que era essa banda era uma desgraça, assim, no sentido de que eram 4 amigos, a gente literalmente... Aqui pode falar palavrão? Pode, foda-se. A gente tacava o foda-se mesmo, assim, tipo, a gente queria se divertir. E só que assim, a gente não imaginava que fosse pegar o nome que pegou na época, assim. O Desgraceiro, ele começou a pegar que ótimo! Tomar uma forma, assim, que eu juro pra vocês, eu já cheguei a dar autógrafo. Que legal! Em supermercado. Aqui, uma vez eu tava no supermercado, aí veio um casal com filho, assim, você toca naquela banda que tocou lá na convenção de tatuagem, Desgraceira, né? Meu filho viu o show de um menino assim, sabe? Tipo... E aí tudo bem, daí o menino dá um autógrafo pra ele, cara, surreal, assim, sabe? Porque era uma banda meio de sátira. Era uma banda, assim, o Jefinho, nosso batera, ele escreve umas letras escatológicas, mas muito, muito inteligentes, assim. Sei. No sentido de fazer você rir com propriedade, assim. Tipo Skylab. É mais ou menos. Só que não tanto. Não, né? só que. Aí que tá. O Desgraceira era um som então, sim. porradeira, gritaria. Skylab já não é mais de boa. Né?
E, por exemplo, naquela época, tinha umas bandas... Existia um movimento chamado Power Pop, que era o Restart, Cine, aquelas bandas coloridas, né? Sim. Então, a gente tinha uma música que chamava Colorido de Merda. Já adorei. E o refrão era Desgraceiro odeia os coloridos. E a galera cantava e se ovacionava, sabe? Era épico. Pelo amor de Deus, vocês estão na internet? Eu preciso Tem, ver essa banda. Tem. Eu fiquei tem, agora... tem. Eu acho que é bem o que eu penso Tem. e o que eu sinto. Tem. E as letras do Jefinho, elas eram muito inteligentes e assim... E era um humor, assim, que, cara... às vezes tinha umas piadas internas nossas, assim, Sim. que entravam na letra, sabe? Aham. Então... Mas marcou muito. Até hoje. A banda acabou em 2015, 10 anos já. Olha. E até hoje tem gente que me fala, pô, mas vocês tinham que voltar com Desgraceira. E você não pensa em voltar com essa banda? Então, o meu ponto de vista sobre o Desgraceira hoje é que, cara, se a gente voltasse hoje, eu acho que a gente ia ser preso, cara. Ah, sim, porque é muito politicamente incorreto. Preso, ou o cancelamento viria, tipo... por causa da internet. Em 10 dias a gente já estaria, tipo, sendo noticiado. Porque E outra coisa... Claro que eu tô sendo irônico e tô brincando, né? Uhum. Mas muitas das letras também não fazem mais sentido. Por exemplo, hoje, quem são os coloridos? Nem existe mais. Né? A não ser... É que assim, hoje tem alguns movimentos aí que estão voltando. Por exemplo, o emo tá com força. O nu metal também está voltando com força. E eu não sei se os coloridos estão voltando. Mas hoje essa música não faria sentido nenhum. Entendi. Tipo, quem são os coloridos? Ninguém entenderia. Ninguém entenderia, sabe? A não ser quem fosse pesquisar e ver a fundo, sabe? Uma pena. Mas talvez vocês atualizassem com músicas novas pra galera de agora poder entender, né? Eu acho coisas. que hoje teria bastante coisa pra meter o Bebê pau também. Reborn. Começa daí, dá 5 álbuns inteiros. Jefinho, Nossa. Bebê Reborn, já começa aí. Começa escrevendo, porque o assunto aqui tá pegando, hein? Pelo amor de Deus, gente. Não, é assustador a proporção que isso tá tomando, né? Tipo, eu acho legal o trabalho em si, tipo, de quem faz Bebê Reborn. Sim, é um puta no artesão, é uma coisa né? muito bem feita, mas eu lembro que quando surgiram os Bebê Reborn, tipo, uns 5, 6 anos atrás... Como é que hoje, 6 anos depois... O povo tá completamente pirado. Tá fazendo chá revelação. Não, tem gente preocupada em fazer lei proibindo que o cara leve no hospital. Cara... Que os caras estão atrapalhando o trabalho... Escola. Pra bebê. Eu quero abrir uma escola de bebê reborn, que é só jogar as bonecas no canto, faz porra nenhuma, o dia inteiro ganha dinheiro. Deixa porra. aqui que nós vamos cuidar direitinho, né? Aí fica fácil. E eles estão atrapalhando o trabalho do hospital. Não é um absurdo. Não é possível que a pessoa tá tão louca. Não é possível. Entendeu? Isso chegar num ponto de ser noticiado, né? De ser amplamente noticiado, porque todo dia eu olho um monte de coisa no Instagram, Bebê Reborn, cada dia se superando no absurdo. Eu não vou nem comentar, porque não dá, eu não consigo realmente entender. Eu não sou a pessoa mais normal do mundo, não. Eu sou bem doida. Mas assim, até eu tô com dificuldade de entender esse nível de loucura. Não, entendeu? Inclusive, vamos parar por aqui, porque gastar tempo e energia com um assunto desse... Pelo amor de Deus! Não, né? Não precisa. Queremos saber de música e... Exatamente. Além disso, você falou em sanidade mental, eu queria puxar aqui um parêntese que você tinha comentado, a gente estava falando sobre a questão de saúde mental, que hoje em dia tá difícil de você ter um mínimo de saúde mental, Sim. porque até quando você não é doido de nascença, você fica doido de convivência, porque tá todo mundo fora da casinha e todo mundo jogando o seu lixo em cima dos outros. Mas além disso, né, dessa questão na sociedade completamente adoecida que a gente vive, tem a questão de que, de fato, nós já carregamos, por uma questão genética ou de história de vida, problemas ou questões que fazem a gente desenvolver transtornos, disfunções e tal. Que o problema maior, eu falo, não é isso. O problema não é você falar assim, eu tenho transtorno disso, daquilo. O problema é você sofrer. Sim. Com isso. Quando você sofre com um transtorno ou com um trauma, o que for, você realmente precisa buscar ajuda, tratamento com remédios, com terapias e tal, né? Eu não sou terapeuta, eu não posso falar com propriedade, Sim. assim como, né, você também falou que não, mas a gente é paciente, então a gente sabe o quanto isso pode ser pesado, porque eu assumo, eu sou bipolar. Né? Eu tenho a bipolaridade, tá diagnosticada, eu tomo medicação, tudo certinho. Não quer dizer que eu vou sair muito louca na rua, não. Mas pode ser pro bipolar que ele tenha picos altos, né? De uma
de um êxtase fora do normal e desproporcional para a situação que ele está vivendo, ou uma baixa que se configura numa depressão, mas é uma depressão que você tem a vida inteira. Então, quando a pessoa tem a depressão por muitos anos, tem uma chance altíssima dela não ter exatamente depressão. Ela tem a chance de ter uma bipolaridade ou outro transtorno psiquiátrico. Então, é importante que ela vá ver isso com urgência, claro, num médico, né, de qualidade e tal, para que ela possa ficar em paz. Não defendo que as pessoas tenham que tomar remédio para tudo, em todas as situações. Mas quem já passou por todos os sofrimentos de um transtorno difícil como esse, sabe a diferença que a medicação certa faz na nossa vida. Eu comecei a tomar, há pouco tempo, um remédio que mudou a minha vida. É claro que eu ainda tenho questões e tal, mas assim, ele melhorou muito. Eu já tomei o lítio, que ferrou com a minha cabeça. Ele mexe demais com a gente. E agora eu tô assim, muito mais no meio, assim, né? Não me enquadrando no que a sociedade quer de mim. Não, de forma nenhuma, porque eu não vou ser robozinho de ninguém. Eu sou, pelo contrário, eu sou bem rebelde. Mas é no sentido de alívio, de tranquilidade, de felicidade, né? De responder às questões que acontecem de forma mais equivalente, né? Não desproporcional. Então, depois desse meu depoimento aqui de meia hora, que eu me empolguei e eu já não sabia mais por que eu tava falando tanto. Um podcast dentro do podcast. É um monólogo, né? Praticamente. Não foi essa a intenção. Mas é para dar uma introdução nesse assunto para você, porque eu acho muito importante nos dias de hoje a gente comentar sobre essa questão da saúde mental, que você falou para mim também que estava vivendo algo parecido. Na verdade, vamos do princípio, né? A terapia, seja com terapeuta, seja com psicólogo, ela não vai te dar soluções para os seus problemas, ela vai te fazer conhecer de dentro para fora, ou seja, a terapia te traz um autoconhecimento. Partindo desse autoconhecimento, você começa a mudar, crescer, evoluir e ser uma pessoa melhor. A sua melhor versão só existe quando você se conhece bem o suficiente. E longe de mim dizer que, cara, hoje eu me conheço 100%, porque a primeira vez que eu fiz terapia foi em 2015, então tem 10 anos. E por que eu falo a primeira vez que eu fiz? Porque eu não tenho uma terapia, sabe, toda semana. Porque às vezes você não tá com grana para ficar fazendo terapia. Então a gente faz quando dá, como dá, né? Mas dentro de 10 anos, dentro desse, eu posso dizer com propriedade que muda literalmente da água pro vinho, né? Ajuda. E eu também tenho a propriedade, acho que você também, de olhar para certas pessoas e, essa pessoa precisa tem alguma coisa aí acontecendo. E o que é pior, às vezes você é íntimo dessa pessoa e você, né, cara, você já pensou em fazer terapia? A pessoa fala, imagina. Eu não sou louco. Isso é coisa de doido. Eu não preciso disso, não. Sabe? E às vezes você convive com a pessoa diariamente. E você sabe, cara, sabe, não é coitado, mas, cara, que pena que você não tá se abrindo para conhecer a sua melhor versão. Né? Porque tanto a terapia quanto a medicação, quando necessária, eles ajudam para que você fique melhor, para que você pare de sofrer. Porque às vezes você se acostuma tanto com aquele sofrimento que você não percebe. Mas você sim está sofrendo por uma coisa que poderia ser minimizada. Né? E quando a gente fala em depressão, ou em estresse... Transtorno de pânico, ansiedade, né? Quando a gente fala em depressão ou estresse, por exemplo, pra quem não conhece, imagina que a depressão é o cara que fica chorando o dia inteiro na cama. Não é isso. Não é isso. Ou o estresse é o cara que, tá socando parede, tá batendo... Não é isso, sabe? Você começa a mudar, você começa a fazer coisas que não são habituais. E às vezes as pessoas à sua volta começam a perceber isso e começam a... Tem pessoas que se afastam de você. Total. Sabe, o cara mudou, o cara tá esquisito e de repente você percebe, por que fulano não fala mais comigo? Ou sabe, por que virou a cara? E a pessoa acha que, dane-se, fica do meu lado quem quer. E não é assim, cara. Você tá, você tá se fazendo mal. Esse é o princípio, né? Então eu acho que tem os casos também das pessoas que precisam fazer terapia, porque infelizmente quem tá em volta não tá aguentando. Endoidece aquela pessoa, né? Então, tem esses casos. Sim, também. Tem os dois. Mas o princípio a terapia, mesmo que você esteja sorrindo pra vida o tempo todo, mesmo que você esteja... Isso não é normal da vida, porque a gente precisa aprender a conviver com altos e baixos.
A vida, desde quando você nasce, o nascimento já é um problema na sua mente, porque você tá ali num ambiente saudável. Quando você vê a luz pela primeira vez, você chora. Ah, aquele choro é porque você tá feliz porque nasceu. Não! Porque te tiraram daquele conforto. Daquele ambiente. Isso, todas as coisas que vão acontecer no decorrer da vida, todo tipo de tratamento que você recebe da família, seja super acolhedor ou seja rejeição, isso são sementes que são plantadas na sua mente que vão trazer os benefícios ou malefícios no decorrer da vida. E geralmente esses malefícios começam a vir depois dos 35, ali pelos 40, né? Eu descobri pela primeira vez que eu tinha ansiedade quando eu tinha 38 anos. Nossa, mas é uma coisa que você passou a vida inteira com ansiedade. Exatamente. Tipo, Caramba. eu entendi a ansiedade como aquela coisa do tipo... Nossa, cara, o Iron Maiden vai tocar sábado e hoje é segunda-feira, já tô na semana do show. Eu entendia isso como ansiedade. Quando uma psicóloga me disse, você tem ansiedade, eu entendi, eu descobri naquele momento que a ansiedade era um diagnóstico. Eu não sabia até então. Né? E ali, é uma coisa que não é só para um fato pontual, é uma coisa constante na sua vida, independente do que aconteça. Exatamente. Né? E aí entra aquela coisa de você ir fazer pesquisa, né? Você vai ler, você vai se informar sobre, né? Então, desde lá pra cá, resumindo, falando do meu caso, eu passei por ansiedade que eu tenho, depressão que eu tenho, e o meu diagnóstico real é bipolar tipo 2. A bipolaridade tipo 2, ela abrange, inclusive, ansiedade e depressão, entre outras coisas, né? Então, é horrível quando às vezes você tá na mania. Meu, é uma segunda-feira chuvosa, cinzenta, você tá com pouca grana na conta e você tá eufórico. Você tá... Nossa! Cara... Eu sei! Por que eu tô assim? Perfeitamente. E ao mesmo tempo, cara, tipo assim, amanhã é o show da banda preferida e eu tô na minha cama, não quero nem sair da cama. Ou então sabe? você não consegue... tem é uma depressão, que a depressão mais profunda, ela se caracteriza... de uma forma, assim, mais em termos de desânimo. Porque eu acompanho até, nossa, um monte de gente na internet, no YouTube tem o doutor Renato Silva, que ele é especialista em bipolaridade. Ele é sensacional. Dentre outros, né? E ele fala que a bipolaridade é um problema de energia. Então, com menos energia, você não consegue sair da cama. Sim. É uma depressão, mas é uma depressão de desânimo, nada é bom, você não quer nem comer, você não quer nada. Agora, quando você tá com muita energia, você tá que nem uma criança que comeu muito açúcar. Você tá exatamente. loucão. Então, você tem que entrar com a medicação para equilibrar esses componentes no teu cérebro, né? Sim. E isso foi uma coisa que, durante a minha vida, até antes de eu ter o primeiro diagnóstico, eu sempre despejei na música. Em dias que eu tava triste eu ia te perguntar isso. E que eu tinha ensaio, nossa, cara, só de saber que eu ia me locomover até um espaço, encontrar com os caras e fazer um som, assim, já me movia. Então, eu acho que é importante todo mundo ter um hobby. E pra mim, a música sempre teve esse papel. Seja ouvindo música, seja tocando, especialmente tocando, né? O prazer de tocar, de criar música, inclusive. Assim. É que eu sempre toquei música autoral. Né? Eu nunca fiz parte de uma banda cover. Eu comecei a trabalhar com banda cover em 2020, como eu falei, né? E aí eu vejo a entrega daquela galera que tá tocando ali. Então, os bastidores me movem, assim, sabe? Mas, tudo, né? Sobre música. Mas hoje, por exemplo, eu tô no momento menos empolgado com música da minha vida. É verdade. Tipo, virou uma rotina, virou trabalho. E eu faço tanto isso que não tem mais aquela coisa do... Aquele frio na da barriga. novidade. Exatamente, entendi. Né? Mas, no entanto, quando eu estou lá, luzes acesas, som rolando, a energia boa volta, entendeu? Que bom. Então, se um dia isso acontecer, inclusive com o evento acontecendo, é porque tem alguma coisa muito errada, sabe? Antes você, por exemplo, você falou que já tinha bandas na adolescência. Sim. Mas você teve a oportunidade de trabalhar com outras coisas? Trabalho mesmo de receber dinheiro? Sim, com várias outras coisas. Sim. E a música, muitas vezes, ela foi mais hobby. Na verdade, a música, pra mim, nunca foi uma fonte de renda. Né? A gente sempre faz as coisas paralelas, assim, né? Então, nessa vida, eu já trabalhei em banca de revista, eu já fui... já trabalhei com serigrafia, eu revelava a tela, fazia estampa, sabe? Coisa de antigamente. Confecção, de dobrar a camiseta no final, aquela coisa. Eu trabalhei em processo de eleições, assim, pra você ter uma ideia.
Tinha um candidato aqui em São José que ele dava pintinhos na rua. Não vou citar o nome. Eu não lembro disso, mas sério? Tinha um candidato Eu não lembro. que ele era conhecido por doar pintinhos. Olha que insanidade, cara. Várias crianças pegavam esses pintinhos. Iam morrer os pintinhos, e tipo coitados. assim, vai fazer o quê depois? Em apartamento. Mas não, ele doava lá. E eu lembro da gente fazer camisetas pra esse candidato. E eram umas camisetas, parecia tecido de fralda, que na primeira lavada ela já ficava assim, ó. Sim, mas ele tava economizando. Então eu trabalhei com estamparia, com banca de revista. Nossa Senhora. Por muito tempo eu aprendi. Em 99, um amigo meu voltando do Japão, eles me ensinaram a usar computador, que até então eu nunca tinha tido contato com computador. E desde então nunca mais parei. Então foi aí que eu aprendi. Primeiro eu aprendi a ser web designer, fazer sites, né? Depois eu fui migrando para os outros campos, né? De impresso, enfim. Mas já fiz de tudo um pouco, sabe? Ano passado eu tava fazendo uns bicos de segurança em casas de São Paulo, que a minha namorada é de lá e ela trabalha, mas ela também fazia uns freelance de final de semana, e eu comecei a fazer junto, sabe? É isso aí. E nesse meio tempo, desde 2005 eu faço excursões para shows. Eu levo uma galera pra shows, né? Semana passada eu tava levando pro System of a Down lá no autódromo e também nos outros dois. Então, assim, de tudo um pouco. Eu não sei se é característica do bipolar ser tão versátil e ter aquelas iniciativas. Você pode ter épocas que você não tá afim de trabalhar ou tá indo de qualquer jeito. Mas a época que você tá bem, você é aquele cara que faz, acontece, monta empresa, resolve não sei o quê e vai contra o mundo lá feito um monstro. É tipo né? isso. E talvez tenha essa característica de você ter essa iniciativa tão forte. Né? Tem momentos que a gente tem essa coisa do vou fazer um negócio e começa a fazer, mas também tem os momentos que você para pela metade. Eu tenho muita coisa que eu comecei e não terminei, né? Nesse período todo aí, eu também, em 2014, eu fiz um curso de piercing por livre e espontânea pressão do meu cunhado. Eu tenho um cunhado que é tatuador. E ele me falava, cara, por que você não aprende a fazer piercing? Eu falava, cara, eu tenho aflição de ver. O sangue. Sabe? Eu não gosto de ver fazendo piercing, sabe? Daí ele, para de ser fresco, cara. Eu vou fazer um piercing, você vai assistir. Daí ele fez um umbigo, eu assisti, nossa, não tem nada demais. Aí naquela ocasião eu peguei, fiz um curso. E tem já 10 anos que eu trabalho como piercer também, né? Legal. O piercing hoje em dia eu faço com horário agendado. Então eu tenho autonomia de fazer como eu quero, assim, sabe? Isso é muito bom, né? Tipo, eu não tenho como ficar numa loja esperando pessoas pra fazer piercing, porque às vezes não vai vir naquele dia, né? Então eu prefiro trabalhar assim, porque quando precisa minha agenda, eu vou lá e faço, entendeu? Entendi. É muito interessante isso, porque talvez, eu não sei se você é assim também, se você já teve a oportunidade de trabalhar naquele emprego certinho, fichado, entra tal hora, sai tal hora, aí o chefe manda, briga com você faz cara de, ai, sim, senhor, o senhor tá certo, não sei o quê, que nem o coitado do Walter, né? Não, tô brincando, não vou falar mal da empresa dele, a empresa dele é maravilhosa. E ele precisa desse emprego. Não, eu fiz isso também, inclusive eu tenho os meus 2 últimos registros em carteira foi no e-commerce que eu trabalhava, que era uma distribuidora na época. Mas você ia fisicamente? Fisicamente, sim. Era lá no Shopping Center, inclusive. Era uma loja que distribuía na época CDs, Blu-rays. Na época o Blu-ray era bem visto ainda, né? Tipo, tinha mercado, né? Sim. Eles distribuíam CD, Blu-ray. E vendia também action figures, né? De filmes, de séries, assim. Despachava pro Brasil todo. Então eu trabalhei na parte do e-commerce ali, fazendo banners, né? De divulgação, assim e tal. E eu já trabalhei também... Aqui em São José, teve uma empresa, por poucos anos, que fabricava amplificadores valvulados. Nossa, chamava Allen Amplificadores. E eu trabalhei na Allen. Eu fazia a linha de montagem mesmo. Eu pegava a placa vazia... de colocar as peças, soldar ela inteira, eu enrolava trafo de transformador, depois eu montava o quebra-cabeça no chassi ainda, assim, sabe? E tudo aquela coisa de passando na esteirinha, você tem que fazer o negócio tipo rapidinho? Isso, Nossa, isso. É muito linha de montagem. E o mais curioso é que eu trabalhei na Allen, porque o Ronaldo, que era o cara que criou a Allen, a gente era tão amigo, que ele falou, Luizão, eu quero que você trabalhe comigo. Mas o Ronaldo, eu não sei nada de eletrônica. Não, cara, você vai ver, eu vou te ensinar. Ele me passava um esquema assim, ó, segue isso aqui.
E eu fazia. Era só o básico ali. Porque no final era ele que ia ligar e testar. Sim. Então ele ligava, ele testava. Via se tinha algum problema e tal. E, inclusive, eu lembro que, na época, o primeiro amplificador que foi para os Estados Unidos foi eu que montei. Olha que chique! Foi... Que legal. E são coisas que eu olho pra trás. Hoje eu não acredito, cara, que eu fiz, sabe? Tipo... Não tem nada a ver, né? Mas era um negócio que funcionava, entendeu? Ele criou um sistema que era só seguir a risca. Tá, entendi. Tipo, montar um Lego. Não precisa ser especialista. É só você seguir o jeito que tá escrito ali. Sim. E no final, se fosse dar algum tipo de BO, algum problema, o Ronaldo ia ver e falar, desmonta e faz de novo, entendeu? Sim. Isso aconteceu uma vez, inclusive. Na hora que ele foi testar um amplo lá, foi tenso. Um cabo começou a derreter assim. Opa, desliga. Tá com curto. Só que aí... Se explode tudo. Só que aí tinha um cabo que era trançado. Eu acho que na hora da gente trançar, a gente não viu a parte de borracha. Ela se rompeu, então começou a fazer contato. Não podia ali. E, perigo. E dependendo do processo, passava mais de 2.000 volts. Não. Sim, explodia o lugar, simplesmente. Mais um pouquinho ali dava merda, Puta entendeu? merda. Mas o anjo da guarda de vocês atuou rapidamente e resolveu isso. E na Alien, eu vivi uma das cenas mais engraçadas da minha vida, assim. Entrou um cara, junto com o sócio do Ronaldo lá, que eu nunca vi falando inglês. Visitou, olhou, tocou, pá. Eu até fiz uma foto com esse cara, depois ele foi embora, né? Aí eu perguntei, cara, me perdoa, mas quem que é esse cara? Você não conhece o Greg Howe? Eu falei, não conheço. Cara, ele só foi guitarrista do Michael Jackson. Nossa! Eu tenho uma foto... Hã? Yes também, né? Nossa. Ele foi do Yes. Porra, meu. Eu acabei de saber pelo Walter aqui, agora cara. Você tá mais chateado. Eu até arrepiei aqui agora, porque eu amo o Yes, sabe? Se soubesse, eu já tinha dado um beijo no cara, O Yes foi uma das primeiras bandas que meu pai me mostrava. Eu lembro do álbum Relayer, que é nos vinis era legal de ver as capas, né? E eu tenho o Relayer até hoje lá em casa, lá, que era do meu pai. E eu tenho uma foto com o Greg Howe. E quando eu fiz essa... Põe na internet agora, você vai pôr no Instagram. Até o momento que eu fiz a foto, eu não sabia quem ele era, cara. Agora você tem... Nossa, o cara era foda. Não, eu tenho. E agora eu tô mais em choque de saber que ele tocou no Yes, cara. Inacreditável. Eu tenho... Tá fácil essa foto aqui, eu tenho no Facebook. Então, essas histórias, assim... Totalmente aleatório o rolê. Totalmente. Mas, cara, isso é muito legal. A hora que você achar, você fala. Dentro do... Não, vamos mostrar na câmera. Vamos mostrar. Dentro desse contexto de ter trabalhado... Pegou bem? Dentro desse contexto de ter trabalhado com um monte de coisas, Bom, essa é uma das histórias que eu tenho. Tem registro. Tem registro, gente, que legal, cara. E eu até perguntei essa questão de você trabalhar... fichado, certinho, CLT, né, careta e tal, porque às vezes você tem essa sua iniciativa, esse seu instinto, essa veia artística, que fica difícil de colocar ali num padrãozinho, né? Você se sentia meio que enjaulado trabalhando dessa forma, ou você levou na boa? Não, na verdade, eu acho que foram momentos da vida. Em todos os lugares que eu trabalhei, tudo que eu fiz até hoje, foram momentos assim. Eu tive uma vida bem conturbada dentro de casa, porque os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. E aí tive problema com padrasto dentro de casa. Eu também já tive, aí eu fui obrigado a sair da minha casa em inúmeros momentos, de madrugada, assim, de ter que ir em casa de amigo, posso dormir hoje por causa de problemas, enfim. Misericórdia. E nessa época eu perdi totalmente o interesse por estudos e não foi tipo assim, por rebeldia. Eu tentei inúmeras vezes fazer supletivo, por exemplo. Sim. Nunca consegui. A ideia de sentar... Só corrigindo, é Steve Howe, o do Yes. Eu falei errado. Então eu não estive com o ex-Yes. Não, então beleza. Então, vai ver, são primos, né? Foi com Greg Howe. Greg Howe, ex-Michael Jackson que eu tive na foto, né? Mas então, a questão, eu perdi interesse por estudos e não foi perder, não quero mais estudar. Não, por questões emocionais. Eu não consegui. Eu entendo. Eu até hoje, eu não consigo, nunca mais consegui essa coisa de... sentar, aprender, escrever. Inclusive, durante o período que eu estudava, que eu ia bem na escola, eu escrevia tão lento
Que inúmeras vezes o professor apagava a matéria e eu tava com a matéria pela metade. E quando eu ia fazer prova, eu tirava nota boa. Então eu aprendia muito mais ouvindo Sim. e lendo do que escrevendo. Cada um tem uma forma diferente de aprender. E isso é uma coisa que, inclusive, eu nunca falei em terapia ainda, mas eu quero tentar entender esse processo em mim, porque eu nunca mais estudei. Nunca mais consegui. Inclusive, este ano eu me inscrevi no ICEJA, que é uma prova que tem do governo aí, que se você tira uma nota boa ali, você automaticamente ganha o status, né, de ensino médio. De ensino médio. Então, Sim. é uma coisa meio... Eu acho idiota esse processo, porque, assim... Pula muita coisa, né? As pessoas não permitem que você, às vezes, vá tentar fazer uma vaga só porque você não tem aquele status, entendeu? Mas então, a maioria das pessoas não é especializada. É, a maioria das então. pessoas não é pedagogo, não é psicólogo, não é porra nenhuma. Então, esse é o tipo de preconceito que me emputece. Porque, assim, na verdade, você pode ser um gênio, né? Como Einstein era um gênio, mas ele ia super mal na escola, porque não era interessante, porque os professores ensinavam de uma forma que ele não entendia. Sim. Então, na verdade, o nosso sistema de ensino todo, principalmente no Brasil, está extremamente atrasado. Então, você quer estudar, estuda. Não quer estudar, não estuda. Mas não liga pro que os outros falam, tá? Então, e aí, porque eles não sabem nada. E aí foi como você falou, a questão de trabalhar com inúmeras coisas e aprender inúmeras coisas, né? Eu já teve situação de eu ajudar amigo meu que tinha diploma, né, e ele não saber fazer uma coisa dentro do marketing, que era, né? E ele me contratar para fazer para ele. Então, assim, não quer dizer muita coisa isso, sabe? Nada, diploma não é nada, Não, gente. exatamente. Então eu até perdi o fio da meada. Eu também. Mas... Não, mas Fala aí o que você quiser. Mas a questão de ter aprendido muita coisa durante essa vida, e não necessariamente com curso ou com diploma, seja lá o que for, né? Autodidata, Você né? é um cara foda. Resumindo. Não é bem assim, sabe? Mas eu acho que eu me viro bem, sabe? Mas eu falo Eu me porque eu viro admiro bem. os autodidatas. Eu me viro bem. É incrível, tá? A pessoa que passou em Harvard, na USP, sei lá o quê. Beleza. Mas o autodidata, cara, ele tem que fazer todos os processos sozinho. Não é que nem o professor que direciona já ele para um lugar. E eu admiro né? demais as pessoas, né, que falam sobre ler livros, né? Quantos livros você leu em 2025? Ou, cara, o último livro que eu li deve ter uns 20 anos, cara. Eu não consigo eu não tenho paciência de pegar um livro e ficar folheando e lendo. Eu começo a pular as frases, eu começo Isso a daí pular. pode ser TDAH mesmo. Então, né? é por isso uma das minhas desconfianças de eu talvez ter esse negócio aí, né? Eu falo esse negócio, essa praga, porque todo mundo... Só atrapalha esse negócio. O que mais tem é autodiagnóstico. Eu tenho. Tem muito mesmo. Não, eu tenho que ser muito cauteloso Sim. pra falar qualquer coisa, né? Nesse sentido. Mas eu admiro demais, por exemplo, o cara que é advogado. Meu, cada livro de advocacia, de direito, meu, é isso aqui, o Vadmercum, sabe? do ano. E todo ano muda aquela porra. E aí, quantos livros desses durante 5 anos? Então, e depois que eu ele tem que admiro continuar, demais quem tem faculdade. E eu tenho uma conhecida que ela deve ter, acho que 3 ou 4 faculdades e tava indo pra 5ª. Sabe umas histórias assim? Tem gente Eu admiro assim. demais quem consegue. Esse amigo meu que eu citei, ele foi publicitário e teve um momento que ele falou, cara, não é o que eu quero. Aí ele foi, estudou e virou engenheiro. Sim. Entendeu? Então, assim, o cara, eu admiro demais quem consegue, porque eu não consigo, cara. Mas não consigo, que não cada consegui. Mas cada um tem um jeito, cada um tem uma facilidade, uma dificuldade. Só que a gente vive num sistema, as pessoas são programadas a acreditar que você só é alguém se você tem bens materiais ou se você tem diploma. E não é, cara. Todo mundo é alguém e cada um de nós é um universo particular diferente do outro. Sim. Então, assim, você não pode subestimar. Eu acho uma sacanagem esse sistema subestimar pessoas que, às vezes, qualquer pessoa que conversar comigo por 20 minutos já vai ter uma noção se eu sou inteligente ou não. Sim. Você não chega assim, olha meu diploma aqui, olha, gente. Não, e uma coisa que eu queria falar, você falou aí sobre a dificuldade, né, da gente falar sobre o que faz, né? Cara, fazer um currículo pra mim é uma das coisas mais desesperadoras. Pra mim assim. também.
Porque... Não, a gente tem que mostrar os currículos, ver qual que é pior. Porque, cara, eu tenho um currículo que eu fiz, cara... O meu é uma piada só. Que no meu ponto de vista, assim, cara, eu como designer, e eu sou designer de aprender por mim mesmo, tá? Algumas pessoas me ensinaram a fazer umas coisas, sim, mas eu não fui fazer uma faculdade ou coisa do tipo, né? E aí eu fiz um currículo baseado no que eu tô acostumado, habituado a fazer. E, cara, é um currículo bonito de se olhar, sabe? Ó, tem uma versão aqui com foto, tem versão sem foto. Gente, pelo amor de Deus, dá um close nisso aqui. Eu vou emoldurar e botar na parede de casa, de tão lindo que é. Mas é chique demais, meu Deus do céu, tá? Merecia estar no máximo. Mas esses dias eu peguei esse currículo e joguei e fiz um teste. Coloquei... Não, lindo pra caramba seu currículo. Obrigado. De verdade, eu coloquei no chat GPT pra ver o que ele falava, sabe? E aí, o que ele falou? E ele falou, ele me deu um monte de coisa lá. Muda isso, muda aquilo. E me deu uma versão mais atualizada. Que eu vou fazer, inclusive. Sensacional. Eu percebi que esse currículo bonito, do jeito que eu fiz aí, ele... Acho que as pessoas têm preguiça de ver, porque... Muita informação? Não sei. Talvez a forma como tá aí. Não sei. Eu já entreguei ele... Se o cara tá selecionando, ele não tem que ter preguiça de ler. Tem essa versão sem foto, inclusive, e tal. Mas eu quis fazer o diferenciado, né? Mas, cara... Eu acho que até pra mostrar que você é um designer... bom, né? Eu acho que os caras buscam muito mais a coisa do... Deixa eu ver que faculdade que ele fez. Deixa eu ver onde ele estudou. Mano... Isso e o QI. Quem indica? Exatamente. É impressionante como essa porra do quem indica não saiu de moda ainda. Eu fico puta com isso. Exatamente. Porque eu só vejo gente completamente incompetente, ganhando, às vezes, altos cargos, porque conhece fulano de tal. E quem garante que a pessoa que indicou vai, sei lá, garantir o que a pessoa vai fazer? Não é porque você indicou alguém que a pessoa necessariamente vai ser ótima. Eu já indiquei pessoas que eu achava ótimas e deu muita merda. E eu falei, nunca mais indico. Porque ainda sobra pra você, ficar ruim pra você. Tem mais essa entendeu? Ainda, né? Então, eu acho péssimo esse hábito. Você quer fazer uma experiência com um funcionário? Maravilha. Faça perguntas, olha o mapa astral, sei lá. Mas, assim, isso tem que estar centrado na pessoa e na capacidade dela. Não que ela conhece. Porra, eu conheço as pessoas mais aleatórias do mundo. Isso não quer dizer nada. Sim. Né? Exatamente. Eu conheço gente que... Eu não lembro quem, mas eu lembro de alguém ter falado pra mim que, cara, eu tô num cargo lá na empresa que eu tô e tem pessoas em cima de mim que são uns caras que não sabem o que estão fazendo. São uns tontos, Não sabem o que estão fazendo. Sim. Tipo, e às vezes sei lá, se é amigo do gerente, se é primo do diretor, sabe? Umas coisas assim. Com isso. Então eu acho que esse sistema de que ele já te barra. Eu tô nos grupos de emprego aqui de São José. Porque como eu vivo uma vida autônoma, se eu achar uma oportunidade melhor, é claro que eu vou, tipo, atrás, né? Então... E, cara, tudo eles exigem. Pra você trabalhar no não desmerecendo o cargo. Mas no Burger King, né, eles exigem... inclusive, hoje eu vejo algumas vagas literalmente selecionando se é só pra mulher ou se é só pra homem. Sabe? Ainda tem isso também. E às vezes é uma vaga do tipo atendente de uma loja. Não é nada demais. Então assim, tipo, por que só homem ou por que só mulher? Meu, acho que tinha que ser igual pra todos, igualitário, né? É muito complicado esse sistema que a gente vive, viu? No Brasil e falando em São José dos Campos, que é uma cidade bem enraizada, vamos dizer assim. Com mentalidade um pouquinho atrasada. Não, eu percebo que São José, a grande parte das pessoas... Quem é daqui, quem a família é daqui de antigamente, eu sei conheço as pessoas. O cara que é de São José mesmo e vive o sonho joseense. Sou joséense. Não, porque o sonho joseense... É ser engenheiro. Não, o sonho joseense, eu costumo brincar que era assim... Ou você faria um Senai para entrar na Embraer, ou você faria uma ITEP para aprender informática, né? E eu falei Embraer, mas pode ser a GM também, né? Era esse o padrão antigamente, né? Você tinha que fazer um ou outro, né? Para você, né, viver esse sonho. Ele fez os dois. Eu não falo mais com o Walter. Não vou mais falar com ele, tá? Porque ele é muito dentro do padrão. Não dá. Ô, Walter, eu sou exportável. Era passado pra gente que você tinha que fazer isso, senão você não era ninguém na vida. Não, mas né? De fato, ele conseguiu, tá? Ele tem um emprego lá dele de engenheiro e tal, ele não ganha mal. Mas assim, eu fico pensando, que legal, São José dos Campos. Muito obrigada por o quê?
por criar engenheiros e fica preocupada com coisa de automação, porque é inteligência artificial, é tecnologia, nananana. Eu não vejo alma nessa cidade. Eu sou de São Paulo. Não tem arte, não tem cultura aqui, gente. Então, eu sempre bato nessa tecla. Esse é um ponto... Isso é uma coisa de lascar, pô. São José ainda tem uma mentalidade... Você mora aqui... Puta, me fugiu o termo aqui agora. Um lugar que só serve pra você dormir. Cidade dormitório? Dormitório, exatamente. Você quer pedir uma pizza meia-noite e meia, já não tem uma pizza. Saria que entrega. Não tem muita variedade. Você tá em casa, assim, tipo, num sábado à noite. Meu filme do Supercine é ruim. Vamos pra rua? Vamos. E aí você volta em 1 hora pra casa. Dependendo. Porque os lugares já estão fechando. Sim. Tem bar na Vila Ema que eu adoro. Que, dá 1 hora da manhã, o lugar estrumbado, com, sei lá, fecham tudo. 30 mesas lotadas, a galera jogando sinuca, eles passam de mesa em mesa, vai fechar. Eles perdem dinheiro. Exatamente. Além de tudo. Tem uma questão também que a gente sabe, as últimas administrações públicas, já há um bom tempo, estão diminuindo essa carga horária. Quando a gente era jovem, né, a gente curtia aqui, eu lembro que a balada começava 1 da manhã, então dava tempo, eu trabalhava, aí ia pra casa, dormia, demorava 2 horas pra me trocar. Aí eu ia lá pra não sei quando. E aí que começava a balada. Sim. E terminava às 7 da manhã na padaria. Entendeu? Exatamente. Hoje, eu acho um absurdo. Eu sei que os jovens muitas vezes nem gostam mais disso, porque é outra mentalidade, tem essa questão também. Mas tem essa questão de que, de fato, até pros mais velhos, você tá num lugar que toca ou alguma coisa, vai lá, o povo, acabou. Mas que caralho? Pois é. Fecha 1 da manhã? É criança agora pra ir dormir cedo? Não, e o que é pior, em São José, né, o sonho joséense era esse. Você estudar, trabalhar na fábrica, conhecer alguém, dormir cedo, constituir uma família. Ir na igreja. E aí o filho fazer lá até a 8ª série, fazer o mesmo processo, né? Sim. Só que, cara, de um tempo pra cá, as coisas começaram a mudar, né? Com a entrada de internet, esse tipo de coisa assim. As coisas mudaram. E hoje, você tocou num assunto que já tá virando uma preocupação a nível mundial, que a vida noturna tá morrendo. Eu já vi matéria sobre isso recentemente. A vida noturna Não é tá só morrendo. aqui, né? Porque, se você parar pra pensar, a pessoa que tem hoje 20 anos, 10 anos atrás, 2015, ela tinha 10. Então, possivelmente, desde os 4, 5, ela já tem uma tela na mão. Já nasceu, né, em outra... Porque hoje em dia, o celular virou uma chupeta. Você colocar... cala-boca criança, né? A criança tá chorando. Você coloca ali galinha pintadinha, a criança para na hora. E a gente sabe que os 2 pais geralmente trabalham. Eu não tô de forma nenhuma criticando. Não as mulheres crítica. Têm sim que sair para trabalhar. Sou feminista, defendo, né? Mas o que a gente percebe em termos pedagógicos e psicológicos é, de fato, tem que ter um responsável na maior parte do tempo, né? Que os especialistas falam, que seja da família ou que seja profissional, que olhe de fato a criança. Exatamente. E que entretenha de uma forma mais, assim, analógica, de uma forma mais crítica, mais imaginativa e que não dê só um cala-boca. Né? O uso de tela por muito tempo, ele foi transformando uma geração. Eu falo isso porque, como eu trabalho com piercing, nesses últimos 10 anos eu lidei muito com jovem, nessa situação da pessoa entrar na loja, eu estar lá na recepção. Eu trabalhava numa loja... que era da minha irmã e desse meu cunhado que é tatuador. E a gente ficava na recepção lá. Daí, às vezes, entrava um grupinho de 3, 4 pessoas, eles entravam assim, ó. A postura do corpo da pessoa, né? A linguagem corporal da pessoa já diz que é uma pessoa mais retraída, né? Daí ela... Com aquele zoião de assustado, aí você olha de não assim, sei falar com humanos. Exatamente, esse é o ponto. Aí a pessoa olha, piercing. Aí eu respondia. Mim, Tarzan e o Jane. Sim, faço. Daí assim, ela quer fazer. Tá, mas ela não pode falar comigo? Ela é muda? Ela não pode dizer o que... Olha, ela muda. Então assim, começa daí e as pessoas elas não sabem se quer responder um bom dia.
boa tarde. Cara, isso foi tão cobrado de mim quando eu era pequena, mas tão cobrado assim, minha própria família. Nisso, olha, eu tenho muitas críticas à minha família. Mas assim, essa é uma coisa que eles fizeram bem. Eles falaram, Daniele, quando você for atender telefone, porque eu sou faladeira desde sempre, né? Aí eu queria atender todos os telefones. Aí falou, Daniele, então você quer atender? Então você me atende direito. Você fala, alô, aqui é a Daniele falando, quem tá falando? Oi, tudo bem, fulana? Você quer falar com quem? E passa com educação, tudo, por favor, bom dia, não sei o quê. Claro que hoje eu já esqueço um monte dessas coisas, né? Sim, eu sim. saio mandando tudo na merda generalizada. Mas assim, esse básico que era obrigatório, você entrava na escola, bom dia, professora. Eu estudei num colégio que era cantar lá o negócio da bandeira. Como é que é? O hino nacional. Sim. Outra escola era católica, você tinha que cantar, rezar. Pai Nosso, Ave Maria, todo dia. Oi, bom dia, professora. Tudo bom, professora? Dá licença, posso... A comunicação, Exatamente. ela era obrigatória e era colocada de uma forma, claro, educada, mas que você soubesse se colocar também. Sim. Não que você, tipo... fica aí... Tudo bem, eu vi muita televisão? Vi. Né? Acho que a nossa geração pegou muito essa fase. Sim. Mas a televisão não se sobrepôs a uma educação. A gente tinha educação. Hoje não tem. É que a parece. televisão, ela tinha uma programação que você assistiu que tinha. Exatamente. A internet... Ou tinha uma hora que você não aguentava mais e não via mais, né? A internet você faz o que você bem entende. Sim. E nesses casos aí... Tem jovem aí, meu, que tá perdido em Discord, sabe? Em grupos, inclusive... Tem coisa que eu nem sei do que você tá falando. Discord nem eu conheço muito bem, mas é um aplicativo que funciona também como além de mensagens, tem grupos que você pode participar. E eu nunca me aprofundei, mas a gente vê muita matéria pela TV falando de grupos, até de crianças que já morreram por conta de jogos que eu são... já vi isso. Inclusive, é uma coisa absurda inclusive, isso. hoje, terça-feira, vai passar uma matéria sobre isso na TV, que eu quero muito ver, inclusive. É que esse programa vai ao ar 2 dias depois da gravação, né? Então eu nem vou citar nome porque não adianta falar. Mas dá pra buscar no aplicativo da depois televisão, vai ter lá, depois né? vai ter lá, Mas assim, o Discord além de um grupo de um aplicativo de mensagem, ele também tem grupos ali, e dentro desses grupos você pode até jogar, você pode fazer chamada de vídeo e você pode espelhar o que você tá vendo na sua tela. Então, é muito útil. A ferramenta é muito útil, só que tem muita gente fazendo coisa errada também, né? Mas tipo assim, menores de idade acessando isso sem a supervisão dos pais. Exatamente. Claro que vai dar merda. Exatamente. É óbvio. E aí, pra tentar, assim, voltando pro ponto que a gente fala bastante, né? Nossa, mas eu adorei que você fala bastante. Eu gosto de gente assim. Mas o ponto que eu quero chegar é que a vida noturna tá acabando. E aí, se você parar pra pensar quem vive a vida noturna, são as pessoas mais jovens. E os jovens dessa geração, eles já foram criados na tela. Totalmente diferente e, da assim, gente. Eu já vi jovem me dizer, cara, que eu perguntei se já foi em show de tal banda. Eu nunca fui num show. Mas por que você nunca foi no show? Pra que eu vou no show se eu posso ver tudo na TV, na tela? Cara, o cara que nunca viveu a experiência, como é que ele vai falar? Não vai saber se tem diferença. E aí você para pra pensar, eu acho que a tendência de uma pessoa que vive sempre na tela ou ela não ter horário certo pra dormir, porque tem muita gente que vara a noite jogando e vai dormir de dia, ou a pessoa, justamente por estar na tela, ela não sai, e quando sai, ela quer voltar logo pra casa. Sabe? Sim, porque ela já tá acostumada. Seja por cansaço, porque ela não foi preparada pra ficar curtindo a noite ali e tal. Então, assim, a vida noturna ela tá diminuindo, tá acabando aos poucos. Né? Não vai acabar, por exemplo, em São Paulo. Pelo amor de Deus. Não vai. Nas grandes capitais, Nova York, não vai. esses lugares assim. Mas tá acontecendo. Tá diminuindo e a gente muito. tá percebendo isso aqui em São José, inclusive. Sim, sabe? porque você é produtor lá da Ocus Pocos. Já há quanto tempo? Eu tô lá desde 2019. Então. E tem pessoas que questionam, nossa, mas Luiz, por que tão tarde? Como assim tão tarde? Você tá louco? Quando eu anuncio um evento, né? o nosso horário lá nas sextas-feiras ali tava sendo a partir das 11 e agora a gente mudou pras 9. Nossa. Estamos em teste. Nossa Senhora. Estamos num teste aí pra ver se tem uma melhora de demanda. De demanda, não, ver se a gente consegue pegar mais pessoas a voltarem a frequentar o Ocus, porque grande parte das pessoas sempre reclamavam, é muito tarde, por isso que eu não vou, sabe?
Eu entendo que para as pessoas mais velhas, né? Mais velhas não, vai. Com mais idade, talvez seja difícil. Porque eu tô com, eu tô com 48 e eu percebo que hoje o corpo não acompanha mais a mente. Isso é fato. Sim, sim. Só que assim, eu tô lá toda semana praticamente, porque é meu trabalho e tal, mas é difícil realmente, tipo, acompanhar. Só se você acordar cedo. É só acordar 2 da tarde, então... resolve o problema. Exatamente. Qual que é o problema? Mas assim, aí esse problema da noite tá acabando, da vida noturna tá acabando, isso vem de encontro com São José, que já sempre foi uma cidade meio às avessas. Total. Aqui em São José dos Campos não tem lugar que eu saiba que dure a madrugada no sentido de rock. Tem a Bubbles. A Bubble que acabou de abrir, né? Então, ela tem uma banda mais cedo, depois ela tem uma banda bem tarde. Eu não lembro que horas que fecha, se é 3, 4 horas da manhã. Rende mais. É a que eu tô sabendo. Mas que tem rock. até eles abrirem, o Ocus Pocus era meio que o reduto era o único dos lugar. fins de noite. Tipo, fulano de tal, eu saí do bar tal, vim pra cá. Não tem pra onde ir. Tava tendo um show no lugar tal, aí acabou, a gente veio pra cá. Então os lugares expulsa. Pra vocês. A galera acaba indo pro Ocus Pocus, entendeu? Mas ainda tá com esse movimento de fim de noite? Acontece. Ainda tá. Acontece, mas assim, a gente notou de março pra cá, de um modo geral, todos os lugares têm falado. Eu conheço muita gente de outros lugares. Sim. A gente nunca teve essa política de tratar com indiferença ou até mesmo criar inimizade. Eu converso com todo mundo, seja da casa X, Y. Tem nada a ver isso, Não, né? eu frequento algumas outras casas também. Então assim, as pessoas têm falado isso. De março pra cá, não sei o que aconteceu. Que estranho. Que o movimento caiu muito, assim. Porque, tipo assim, caiu o movimento muito tarde. Mas se o movimento cresceu mais pro início da noite, também tem uma coisa. Eu noto que lá na Ocus tem muito jovem. Muito. Sim. Eu acho que, assim, tipo, sei lá, 80% do público de vocês. Dependendo da noite, das vezes que eu vou, geralmente é. Então, realmente, esses jovens, eles têm essa tendência de querer entrar mais cedo, né? Anos 80, jovens, a gente foi. Então, a gente foi... Isso me surpreendeu. A gente foi umas semanas atrás, teve uma festa dos anos 80 na Ocus, que foi maravilhosa. Sim. As músicas que a gente ama, tal, e não sei o quê. Eu tava esperando todos os tiozões. Tinha eu, Walter, meia dúzia depois dos 40 e o resto, adolescente ou 20 anos. Eu falei, o que é esse Eu olhava, o que você conhece de anos 80, minha filha? Nem tua mãe tava viva nessa época. Entendeu? E eles se vestiam caracterizados. Falaram, não, que a gente conhece, não sei o quê. Talvez vê na mídia referências e tal, né? A própria família pode ter passado essas referências culturais. Mas a gente sabe que muitos jovens realmente não conhecem nada de antes deles nascerem. Não, é verdade. Né? Mas o povo da Ocus parece que é mais, sei lá, cult. Né? Eles se interessam mais. Mas eu achei estranho. Eu falei, cadê os tiozões de São José pra estar na festa anos 80? Qual festa era? Vocês lembram? Se era a Porks? Porks, isso. A Porks, na verdade, ela tem ela tem um diferencial. Quem produz a Porks, a Nata e o Marcelo, eles fazem também um festival chamado Soco na Fuça, que tá com... Muito bom o título! Acho que 19 anos já. 19, tá indo pra 20 anos. E eles fazem parte de uma banda que chama Manger Cadáver, que é uma banda daqui de São José. Só nome bom. Que, eles já circularam o Brasil todo, já tocaram na Europa e assim, né? Então o Marcelo e a Nata estão literalmente voando, vamos dizer assim, nas empreitadas que eles fazem parte. E a Porks é uma dessas empreitadas. A Porks foi, se eu não me engano, a primeira festa que começou a ter no Ocus Pocus, antes da pandemia, inclusive. Tá. Então ela é bem tradicional, porque o público que curte o Soco na Fuça, que curte a banda que eles tocam, abraçou a festa. Então, assim, entendi, é uma galera que gosta muito. É o fã-clube. É uma galera que gosta muito das músicas dos anos 80, né? E então, o que eles fazem, eles vão. Então, a Porks, ela já tem um público cativo da festa, entendeu? Tá. Então, eu acho que os tiozões, né, como você citou, eu me enquadro, inclusive. Eu também, totalmente. Eles não sabem que estão perdendo, porque é uma baita de uma festa, meu. Exatamente. É uma baita de uma festa. Uma festa muito animada. E é uma galera mais jovem
que se você pega pra trocar uma ideia ali, meu, tem muito conteúdo. Eles são legais. Não Eu troquei um não é pouquinho uma de molecada... ideia. Totalmente sabe? lesada. Não, é uma galera ali que, meu, sabe... É diferenciada. A Porks, assim, inclusive, eu acho que eu nunca fui numa Porks. Todas as vezes que eu quero ir, acontece alguma coisa. Não acredito. Sabe? Tipo, inclusive... Estar com sono em casa. Ah, não vou sair de casa. Acontece. Mas eu admiro demais o trabalho. Eu fico vendo as fotos, os vídeos depois. Sim. Eu já fui em Porks. Eu já fui em Porks, sim. A gente, aliás, tirou uma foto muito legal lá, que eu tava meio caracterizada. Ah, é? E aí eu quero essa foto, porque a gente esqueceu. A gente é do tipo que não tira foto embalada, porque a gente esquece. Sim. Né? O povo já chega assim, tirando foto, porque o registro é mais importante. Eu vou, tipo, primeiro curtindo. Uhum. E a gente esquece, porque a gente é meio lesado. Mas eu acho que a Porks, inclusive, acabou de soltar as fotos da última edição. Que legal. Depois você dá uma olhada lá, né? Quero ver. Uhum. Mas é isso, Infelizmente, parece que a noite tá acabando, tá diminuindo o horário, né? E... É uma tendência mundial que envolve vários fatores também. É. A gente percebe que essas gerações mais jovens têm problemas com o trabalho, como a gente citou. Nós somos neurodivergentes, né? À frente de nosso tempo, temos problemas também com CLT, né? Inimigos da CLT, né? Vamos montar essa banda! Essa banda eu quero. E aí, tipo assim, a gente já tem essa dificuldade. O jovem já nasceu numa outra realidade, então, onde era muito mais, parece que, permitido que ele expressasse a sua opinião. Não quero isso, não gosto daquilo, quero fazer aquilo. Ele é mais seletivo. Os pais permitiram isso, né? Por serem mais, sei lá, mente aberta e tal. Tudo tem um lado positivo e negativo. Não tô defendendo nada aqui. Sim. Mas é uma análise. Então, eles podem se dar o luxo de falar, não quero esse trabalho porque eu vou morar com meus pais. Meus pais falaram, tá tudo bem, então tudo bem. E ele não tem grandes ambições, porque a internet dá muita coisa que ele já precisa. Sim. Né? Antigamente você trabalhava pra ter uma blusinha, pra ter uma camiseta de banda, pra comprar um álbum, um disco, alguma coisa, um livro. Hoje é uma coisa que a internet traz tudo. Né? Exatamente. Você assina você assina tudo, né? Os streamings pra filme, série, música... Tudo. Né? Inclusive, até pra relacionamento, né? Tem gente que nem se conhece e namora há anos, né? Exatamente. E nada contra, tá? Nada contra, tipo... Os aplicativos, inclusive, porque eu acho que os aplicativos são vistos de uma forma muito errada. Os aplicativos de relacionamento mesmo, né? Tem gente que fala, se você quer tal coisa, o aplicativo X é melhor. Se você quer ir direto ao ponto, o Y é melhor. E eu acho que não, cara. Eu acho que para as coisas acontecerem, tem que ambos quererem. Né? Independente do cara tá na maldade ou não, né? Tipo, eu falo maldade no bom sentido. De, tipo, eu tô na pista, dane-se, entendeu? Mas não depende de você, depende da pessoa querer também, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso aí também, sabe? Sim. A minha namorada eu conheci no aplicativo. Sério? Eu conheci, ela é de São Paulo. E aí eu coloquei... Eu nunca tive problema com distância, assim, sabe? Até 90 quilômetros tá valendo. E a gente se conheceu e tem 1 ano e meio que a gente tá junto já. Eu acho até que em caso de namoro, a distância é melhor. Se você vê a pessoa casa, é aí que lascou o relacionamento. Pode fazer análise. É o que dizem, né? É o que dizem. Mas né? vê de perto. É porque o cotidiano desgasta as pessoas, estão sem paciência, elas brigam com qualquer coisa. E aí você vai ver a pessoa não editada. Sim. Como a pessoa é na real, com todos os defeitos. Quando você namora, você faz a edição que você quiser. Ai, não tô bem hoje, não vamos se ver. Ai, não vai dar. Maravilha, ela não vai ver o seu pior lado. Mas sabe o que é curioso? No meu caso, eu antes de conhecê-la, eu tava 4 anos solteiro e o meu critério era justamente esse, cara. Eu não vou pedir qualquer pessoa em namoro. Só por namorar. Só porque eu quero namorar. Sim. Eu quero conhecer o mínimo da pessoa, o lado bom, o lado ruim, que todos nós temos lados bons e ruins. E ela e eu, a gente, desde do início, assim, a gente entrou no entendimento de que, estávamos no mesmo momento e que a gente buscava o mesmo, ou seja, a gente não é só um casal de namorados, a gente está construindo uma relação. Vocês têm uma afinidade para além da relação. Exatamente. Então, a construção da base para uma relação, entendeu? Que é Legal. Compreender o dia ruim da pessoa. Se tiver que brigar, briga. Se tiver que discutir, discute. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que se abraçar, abraça. E é assim que tem sido, entendeu? Eu sempre falo pra ela, cara, eu tô com 48, eu não tenho mais tempo pra tipo, ficar pingando de galho em galho.
só curtindo, né? Pra, assim. pra mim, hoje, ficar solteiro não seria mau jogo. Tipo, eu até poderia, de repente, vamos supor que a gente rompesse, né? Aí tem o período de luto. Sim. Aí tu vai ter um momento que vai começar a voltar à vontade. E aí eu vou estar com 52. Porque se for levar a risca os 4 anos que eu fiquei. Sim. E aí com 52, o que você faz? Calma, também não é assim. Não Hoje em sei. dia, até os 70 tem tempo. Não sei. Tá tranquilo, vai. Então, assim, eu prefiro mantê-la comigo. Melhor você, que é o que tá tendo, Não, né? mas não é só por isso, não. É porque a gente dá muito certo Isso mesmo. que é declaração de amor. A gente dá muito certo e a gente sabe onde é que aperta o calo dos dois, assim, sabe? Sim. Ela também tem as questões psicológicas dela cara, e a gente se ajuda muito. É um relacionamento que funciona. Exatamente, tá funcionando. Ela tem uma filha que eu me dou muito bem com ela. Isso é importante. E ela se dá muito bem comigo e tamo indo aí. E ela apoia esse seu lado musical? Ela curte sair com você? Ela é toda musical também, né? Só que ela não é cantora, musicista, nada. Ela é da música. Ela é mais do lado gótico, assim. Ela gosta muito de gótico, música eletrônica. E ela sempre teve uma vontade de discotecar, virar DJ, né? E aí eu apoiei ela e recentemente ela discotecou num evento meu, no Aux Pox. Foi o... Sim. Ela debutou, vamos dizer assim, né? Debutou, que lindo esse termo. Não, e foi tipo... eu tenho um amigo DJ, aliás, Hoffs, grande abraço aí, que ele super... Bora, vamos fazer acontecer. Legal. Daí ele cedeu o equipamento, ele deu as dicas pra ela. E não é que a danada, no dia lá, já parecia que tava... Profissional. Então, agora... Mas você tá vendo, nem sempre a formação tradicional realmente vai garantir a competência e o talento da pessoa. Exatamente. Né? E a gente se dá muito bem nessa questão musical, porque os gostos são parecidos, né? Isso é importante. Ela não é do tipo que... eu vou numa festa esse final de semana. Puta, amor. Vai lá, curte lá então, porque eu não gosto. Sabe? A gente acaba indo junto nos lugares, então existe esse apoio, sim, sabe? Ela entende a sua profissão também, que às vezes você não tem horários muito regulares e tal. Não, tem umas coisas que são chatas, né? Final de evento, eu não posso virar as costas e ir embora. Sim, você tem que ficar lá pra ver todo o rolê, não sei o que, aí vem um, e aí não sei o que. E aí, geralmente, ela tá com a cara brava, já do tipo, sabe? Eu já sei que ela tá pé da vida, meu. Pé da vida. Eu já sei que na hora que entrar no Uber eu já vou ouvir, sabe? Mas, cara, faz parte. Não tem o que fazer. Faz parte do pacote, né? Exatamente. É o seu trabalho. Mas, enfim, de qualquer forma, você continua aí, né? Você falou assim que você tá já um pouco cansado, calejado, né, da profissão. Na verdade, eu tô num momento que eu tomara que seja só um ciclo. Que virou uma rotina, né? Então, hoje em dia... É porque, assim, todas as bandas que eu queria ver, eu já vi. As bandas gringas, né? Que são... Todas eu já vi. Tem as bandas do coração, assim, que toda vez que vier e eu puder ir, eu vou ver. E é isso. E já teve tanta excursão que eu levei, galera, que eu não entrei no show, que pra mim já normalizou isso, sabe? E aí a cereja do bolo é que hoje eu trabalho com isso, então não tem mais a questão do frio na barriga, lá como você falou, né? Talvez eu volte a sentir isso se eu começar a ir para outras empreitadas fora de São José, coisa do tipo, né? Às vezes, alguma coisa, inovar em alguma coisa dentro disso que você já faz, você já tem um conhecimento, você já tem a noção de música, tal, de várias coisas, então você junta isso para alguma outra coisa. Uma banda não seria o caso? Não é uma coisa que ia te, assim, sei lá, te deixar mais animado? Então... Ou você já nem anima mais com banda? Não, na verdade, assim, hoje em dia eu penso que, cara... Às vezes dá aquela vontade que sempre existiu, né? De, a gente podia montar uma banda, né? Assim, o Guilherme, por exemplo. O Guilherme o Guilherme trabalha aqui no estúdio, né, Walter? Guilherme Guilherme... ele tava aqui semana passada. Ele tem uma banda dele, né? Eles estavam tocando com a Hematoma. Então, o Guilherme é um cara que, a gente é amigo de pelo menos 15 anos. Ele é bem mais novo que eu. Ele é muito talentoso, é um gênio, assim. Ele produz muito bem, grava muito bem. E a gente nunca... Gente boa pra caramba. A gente nunca tocou junto. Olha! Então, às vezes eu penso, cara, a gente vai tocar junto, né? E aí me vem a seguinte pergunta, mas pra que eu vou fazer isso de novo, cara? Começar algo do zero.
achar baixista, achar baterista, pra começar... É que você já tá com uma visão, assim, de dono do negócio. Com visão daquela pessoa que já viu muito isso. Se você for, como... é um hobby. É só pra eu me divertir. Vamos só tocar as músicas que a gente gosta. Pode ser que o público nem goste. Dane-se. Vamos só tocar as que a gente gosta. Alguma coisa assim. Porque o hobby, na verdade, ele é pra meio que suprir essa sua necessidade criativa sem você depender financeiramente dele. Então, né? daí aí acontece o seguinte. O Guilherme, esses dias ele me falou, cara, vamos fazer um negócio junto aí e tal. E a gente tá com um projeto novo Tô já aí. torcendo aqui por vocês. É um projeto que, a princípio... vai ser um cover. Eu não vou citar. Tá bom. Porque a gente acabou de recrutar os membros e a gente Legal. sequer se encontrou presencial. Mas a gente quer fazer um negócio... E quem sabe dessa junção, desses 5, a gente não desenvolva algo autoral também. Mas, Legal. a princípio, tá só na prancheta, né? Sim. E eu comecei a fazer uns ensaios aqui, né, Walter? Com o pessoal tocando uns covers aí. E só que essa é uma empreitada assim pra gente tocar na noite mesmo, tal, se fosse dar certo, entendeu? Sim. Ou ficar só nos ensaios pra se divertir mesmo. Sim. Entendeu? Mas mesmo que for na noite, você fala assim, esse lugar paga, sei lá, R$200 pra 4, 5 integrantes. Você fala, nossa, é nada. É nada, mas tipo, você não vai pelo dinheiro, você vai já sabendo que não vai ganhar nada. É só pela diversão. Então, né? aí é que tá. Se for uma diversão remunerada de vez em quando, assim, tranquilo. É que aí, se for muito menos que isso, fica difícil. É que hoje, né, levando em consideração esse exemplo que você deu aí, é melhor ficar em casa. Você já não topa mais esse tipo de coisa? É sério? Tipo assim, se for R$200 pra dividir entre 5... não é muita coisa. Eu ficando em casa eu não gasto um centavo, cara. É mais pra tocar. Não, mas assim, Seria mais pra isso. aí que tá, eu cheguei num ponto, né, o famoso point of no return. Entendi. Eu gosto muito de falar essa frase, que é, cara, não tem mais pra onde ir, tipo, eu não consigo ganhar 15 anos a menos, eu não consigo mais, tipo, recuperar saúde, então tem que ser algo muito, muito certeiro, assim, sabe? Meu, é só pra diversão? Então beleza, vamos tocar pra se divertir quando der. Entendi. Vamos lá no ensaio, a gente vai... Você diz por uma questão, assim, de tempo e energia. Exatamente, porque diante desses 33 anos aí que eu tô fazendo isso tudo, eu percebo que eu não construí muita coisa. Sim. Embora eu não tenha aquele apego com, nossa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa própria. Sim. Porque eu sei que quando eu morrer, cara, as únicas coisas que vão pra debaixo da terra comigo são minhas tatuagens. Então as tatuagens são o único bem material que vai pra debaixo da terra com a gente, né? Então eu não tenho esse apego, né? Mas ao mesmo tempo eu penso que aos 48, eu farei 49 em novembro, já começa a ficar difícil a vida, porque se nada disso aqui deu certo, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Então, assim, aí tem a cobrança, entre aspas, da namorada também, meu. Ela não me cobra, na verdade, ela sempre me joga na situação, na realidade mesmo. Meu, e aí? O que vai ser daqui pra frente? Como é que você vai fazer? Como é que você pretende fazer certas coisas? E são questionamentos, assim, que eu não sei por que cargas d'água eu não tive no decorrer da vida, assim, e a água começou a bater, sabe? Na bunda, tipo... E aí eu comecei a me questionar sobre isso, e hoje eu percebo que, cara, eu tô nesse momento, assim... Mas, cara, longe de mim tá querendo pendurar chuteira ou coisa do tipo, não é? Você só tá mais focado. Eu tô, tipo, pé no chão, sabe? Pé no chão, tipo... Não são mais tapinhas nas costas que vão me mover, porque tapinha nas costas, cara... São... Assim como amor e ódio caminham lado a lado, o tapinha nas costas, ao mesmo tempo que ele te joga pra cima, existe uma falsidade. Por muita gente que bate nas suas costas tá te falando merda a seu respeito depois. Sim. Em roda de amigos. Então, assim... Porque às vezes eu tenho a impressão que quando você tem, tipo, sei lá, quando você tem 10 anos, você fala, meu Deus, quando eu tiver 15 anos eu vou ser muito grande. E aí se eu tiver uma bicicleta assim, assado, toda cheia de coisa, nossa, vai ser o auge da minha vida, eu não vou precisar de mais nada. Aí quando você tem 15 anos, você fala, que essa bosta dessa bicicleta que eu tenho? Eu quero ter um carrão e não sei o quê. E aí conforme você vai envelhecendo, você fez, por exemplo, uma faculdade entrou na faculdade, sei lá, com 18, 20 anos. Porque você fala, eu vou ganhar 3 conto. Tá ótimo, com 3 conto eu tô rico. Aí você se forma, você fala, 3 conto não dá pra porra nenhuma, já é metade no aluguel.
Pois é. Entendeu? E aí você vai envelhecendo, e aí você vai falando, não, mas é uma questão financeira, que 5 mil não é nada, 10 mil já não é nada, mas também de coisas. Ah, tá, eu apareci não sei aonde, eu fiz tal coisa, mas e daí? E daí, exatamente. É legal pra pessoa daquela época, pra aquele jovem, mas pra uma pessoa com mais idade, com mais experiência, você já começa a achar tudo meio pequeno. Não, eu te entendo. É incrível isso que você falou agora, porque tem pessoas que... Deu ser produtor do Ocus Pocus, os caras já me... Caramba, cara, você é produtor do Ocus Pocus. Caramba, você já produziu o show de tal banda, de sei o quê. É você que faz, ah. E eu fico nesse questionamento, tá? E aí? Eu tive uma constatação da pandemia pra cá, que ela só reforça dia a dia, sabe? Eu me tornei um cara que se eu não vou atrás de amigos... E aí, como é que você tá? Ninguém vem atrás de mim. Não, mas ninguém faz isso com ninguém. Ninguém me procura. Ninguém me procura. As pessoas que me procuram pra pedir coisas do Ocus Pocus. Ah, tem uma banda, queria tocar lá, não sei o quê, para lá. Esse tipo de coisa, assim, entendeu? Eu converso diariamente com algumas pessoas específicas, né? O Guilherme é um deles, por exemplo. A gente se fala todo dia, o tempo todo. Isso quando eu não vou na casa dele, pra gente passar tarde, enfim. Mas, assim, eu tenho grandes amigos, assim, amigos meus mesmo, assim, que ou estão focados fazendo turnê, por exemplo, eu tenho um amigo, batera, Marcos Dota. O Dota foi meu melhor amigo até, sei lá, 3 anos atrás. Eu falo foi porque a gente não se vê mais, entendeu? Não que não exista mais a nossa amizade, mas, cara, o cara tá literalmente voando. Ontem, acho que ele tava no Chile, tocando com o Rip Owens, que foi vocalista do Judas Priest. Então, assim, o cara tá voando. Sim. E um tempo atrás eu até mandei uma mensagem pra ele falando disso, né? Ó, independente da distância, eu ainda continuo aqui vibrando com cada conquista sua. Sim. E ele falou, cara, não mudou nada, fica tranquilo. Sim. Né? Então, assim... Mas é triste porque, cara, eu me tornei... Por mais que as pessoas falem, nossa, Luiz, você é isso, aquilo e tal. Se eu fico quieto... Às vezes eu tô lá, tipo, precisando até de um ombro amigo, mas, cara, às vezes você não... Você, na situação de ir atrás da pessoa, você pode me ouvir? Mas eu acho que isso é natural do tempo, como vai passando. Porque você, com 20 e poucos, você tem um nível de ocupação. Com 30, você tem mais ocupação, mais responsabilidades. Com 40, você tem mais. E aí e assim, eu acho que tem um desgaste também. Eu sou assim, eu sou aquela pessoa que eu posso ficar 5 anos sem falar com a pessoa. Pra mim, a amizade tá na mesma, tá tudo certo. Tem gente que fica ofendido. Mas eu não sei se é aquela amiga de todo dia. Porque todo dia meu humor é muito variável. Às vezes nem eu me aguento. Eu falo, você não vai querer essa pessoa perto de você. Então, é sério. Eu falo, não chega perto de mim. Tô boa. O dia que a gente não tá se aguentando, né? Não, e eu sou assim, eu sempre fui assim, sempre fui muito distante. Então, pra mim, isso não pega. Eu acho ótimo. Eu fico nervosa, a pessoa que quer ficar o tempo inteiro falando comigo e atrás. Não é nada com você, tá, Walter? Mas assim, ele é o único que eu tenho essa tolerância. Mas o resto das pessoas é nem família, nem o raio que o parta. Eu não tenho saco. Mas é a minha personalidade. Você já é um cara que gosta de mais proximidade. Na verdade, eu acho que a constatação é muito simples de compreender. O momento de estar em cima no palco, seja eu tocando ou seja eu nos bastidores, ele por si só é muito bom. É o êxtase de tudo, né? Mas eu acho que os processos que nos levam até aquele momento, às vezes é um momento de 1 hora, 40 minutos, mas o que você passou tanto para aquilo acontecer, hoje em dia já virou uma rotina para mim. Então é nisso que a minha mente tá pecando. Porque, cara, o grande problema é que nós somos, né, o ser humano é um corpo que abriga um cérebro. Esse cérebro, ele fica criando disputas entre você com você mesmo. Total. É muito bizarro isso, porque, a grosso modo, o cara que é suicida, ele vai lá e se mata porque o cérebro obrigou ele a fazer aquilo. O cérebro dele está contra ele, né? Ou seja, o cérebro obriga você a destruir a casa que ele mora. É um tiro no pé. Eu já tentei entender esse processo e não faz sentido. Não faz. É meio...
Por que o cérebro faz isso com a gente? A gente lutar contra a gente mesmo, né? Sim. Então, eu cheguei nesse ponto já, assim, hoje eu espero que seja só um ciclo, que daqui a pouco tudo volte a funcionar. Eu não sei se de repente eu preciso me afastar disso tudo pra voltar a sentir... Pode ser alguma coisa. Mas assim... Às vezes é uma coisa interna sua que tá refletindo no trabalho. Mas né? longe de eu estar reclamando ou longe de eu estar querendo me livrar disso, não é isso, né? Quando eu digo que hoje eu estou num momento menos empolgado com a música na minha Sei. vida, é justamente porque, cara, já tá meio automático alguns processos, entendeu? Já fechei a banda, então eu já sei que preciso fazer flyer, né? Não sei o que, não sei o que. Hoje Sim. mesmo eu tava entregando flyer de um evento que vai ter em julho, levantando material pra fazer um evento que vai ter daqui a 2 Já semanas. tá tudo automático. Então, assim, eu faço bem. Assim, uma coisa que eu sei também é ser bem humilde, assim, sabe? Mas isso não quer dizer que eu não saiba do valor que eu tenho, Sim, importante sabe? isso. Eu sou um cara foda. eu posso falar, eu sou um cara foda. Todo mundo fala isso mesmo. As coisas que eu entrego, assim, eu tenho um nível de autocrítica muito alto, assim. Eu não quero fazer nada à minha boca. E se eu peco em alguma coisa, cara, eu sofro com isso, sabe? A excursão que eu fiz semana passada, teve um casal lá que, meu, reclamou porque atrasou, um monte de coisa lá. Mano, foi na quarta-feira. Na quinta-feira foi o pior dia do mês pra mim, assim. Eu passei o dia na cama, assim, tipo... Primeiro que eu tava cansado. E segundo que foi difícil de digerir aquilo, cara. Palavras tão duras, assim, sabe? É porque às vezes quem tá de fora não sabe que você, na verdade... Às vezes você nem é diretamente o culpado por aquilo. Ou às vezes foi um incidente, uma coisa rara de acontecer que a pessoa viu. E não é que você é incompetente, mas é que foi uma infelicidade, é muito né? fácil você pegar uma excursão de uma pessoa que você nunca viu na vida E meter o pau. E esculhambar e falar como se você, sabe? A minha vontade, cara, sabe, era de mandar pra aquele lugar, era de falar Eu faria. pro arrombado do marido, sabe? Ao invés de você ficar mandando print do que a sua esposa me mandou no privado, no grupo, e me expor de uma maneira que não precisa, por que você não veio falar comigo? Sabe? A minha vontade era isso. Mas, cara, eu já vivi tanto nessa vida que, cara, eu falei, eu fiz exatamente o que ela pediu. Me poupe. Tá, beleza. Eu poupei ela. Tem pessoas que se sentem bem prejudicando o outro. Sim. É um prazer falar mal de você, né? Não, você é isso, você é aquilo. E não, sabe, não... Então, assim... Às vezes é da pessoa mesmo, não tem nada a ver com você. Não, exatamente. Então, diz muito mais sobre ela do que a mim. Exatamente. E ela falou, nossa, no que depender de mim, eu não vou nem te indicar mais pra ninguém, né? Porque ela falou que chegou em mim por indicação e ela jamais indicaria. O meu pensamento foi o seguinte, cara... Se você for indicar pessoas como você pra mim, eu prefiro... nem quero, cara, passar bem. Exatamente. Passar bem, E vai tá ter ligado? muito mais gente falando bem do seu trabalho do que mal. Então foda-se. Então, Foda-se eles. Não, mas assim, merda. mas assim, a gente pega a crítica, Aham. o que tem fundamento pra você melhorar, pra você não errar mais, Sim. beleza, Se tem absorve. alguma coisa ali que Absorve. realmente é real, né? Agora tem coisa ali que, que viagem, cara. Não, tem gente que é babaca mesmo. Porque eu me programei pra ver esse show desde 2011. Se eu soubesse que fosse assim, eu tinha ido com o meu carro. Por que não foi, porra? Cara, coisas acontecem. Porra, se você tá desde 2011 se programando pra ver uma banda... Você obrigou ela a não ir? Você Exatamente, impediu? cara. Não. Então, assim... Não. Então isso daí é coisa da pessoa. A pessoa é chata, xarope das ideias, Mas foi como o Walter falou, cara. Tem gente que quer só criticar mesmo. Só falar mal. Sabe? Que a pessoa não... Odete Roitman da novela, sabe? É aquilo. Mas então, eu fico muito puta com isso. E isso acontece não só com o inimigo. Me dói quando é com amigo. Já tive vários amigos, grandes amigos, pessoas maravilhosas, que me esculhambavam assim, inteiramente, profundamente. Eu falo, tá, e aí? Daí eu parto pra onde? Quem é você pra vir chegar com os dedos na minha cara? Você vai me oferecer uma saída? Vai me falar, não, tá só falando que tá errado. Eu falei, mas peraí, tá errado desde o princípio. Quando você... Eu já faço terapia há um bom tempo, né? Então você vai entendendo algumas coisas. Por exemplo, o terapeuta, ele não chega assim, olha, eu te analisei, você é isso, aquilo, você é péssimo, você deveria morrer, não sei o que. Ele não vai falar. Primeiro que ele vai ser super indireto. E segundo, se ele apontar alguma dificuldade sua, ele vai falar assim, olha, isso daqui não tá sendo legal pra você, porque você mesmo colocou. Vamos pensar numa saída pra isso? Ele não vai falar você é errado, você é mal, você tem que queimar na fogueira, né? Ele não vai ser escroto.
ele vai ser bacana com você. E eu acho que... Eu não tô falando que eu sou uma princesa também, que eu sou uma fofa com todo mundo. Não sou. Entendeu? Eu não sou mesmo. Eu sou muito legal... proporcionalmente. Se a pessoa é legal comigo, eu sou legal. Mas se a pessoa vier com A, eu vou com 5A pra cima. Mas eu acho... não começar. É o ponto que eu ia chegar. Não, do nada, sabe? Começar e vir pra cima de você. Pois né? Pois é. E, inclusive, eu sempre tenho cuidado de mostrar pra outras pessoas situações como essa. Meu, eu tô errado pra saber, né? Tem que ter essa noção, E foi né? unânime, sabe? A galera falou, meu, uma viagem. Esquece isso aí, deixa pra lá. E foi o que eu fiz, entendeu? Sim. É a melhor coisa, porque eu já tive período da vida que eu ficaria pilhado de... Deixa eu ligar pra você, vamos conversar. Entendi. Não, cara... Deixa pra lá. E outra coisa, sabe? as críticas sempre vão vir. Sim. Independente de você estar sendo perfeito ou não, né? Uhum. E não ligar realmente, manda merda se você puder, faz uma macumba, não sei. E a gente não alguma pode, coisa assim. E a gente não pode também acreditar em todo elogio, cara, porque falar bem é muito fácil. E aí, Luiz, gostou? Oh, adorei. Nossa. Se eu acreditar nesse adorei... Cara, quantas vezes, por educação, às vezes eu prefiro que a pessoa nem pergunte. Porque eu sou sincero. Você perguntou, eu sou a sincero resposta real. E eu costumo, às vezes, até cometer uns sincericídios aí, sabe? Eu não consigo, tipo, o negócio foi meia boca e aí, você gostou? Você quer uma opinião real mesmo? Eu adorei. Tá lindo! Não, Você acha que no meio do rock tem um pessoal, assim, mais sincero ou mais puxa-saco em relação a outros estilos musicais? Eu acho que no rock, dentro do universo rock, o puxa-saquismo impera. Sério? Impera. E a impressão que dá é a contrário. E é muito fácil você... Principalmente pra gente que faz isso sempre, né? Uhum. Meu, o que eu mais vejo de... Cara, nossa, que foda que foi esse show. e eu, cara, não foi foda, cara. Sabe? Tipo, por mais que tenha sido uma banda que eu trouxe, sei lá. Sim. Né? Mas imagina que é a primeira vez que eu tô trazendo uma banda X lá, os caras fazem um show e a galera, nossa, pirando. E eu fico olhando, cara, por que essa galera tá desse jeito, cara? Nunca viram um show na vida. Eu tô falando de forma hipotética porque eu sou muito criterioso com as bandas que eu quero trazer pra tocar, os covers, né? Eu vou ver vídeo, eu vou ver a página, o que a galera tá falando, tal, não sei o quê. Porque, cara, o que mais tem é gente que fala, ô Luiz, eu tenho um cover de tal banda. E aí ou acontece de eu já ter uma banda que faz o cover daquela banda, e eu falo, ó, eu já tenho a banda aqui e tal. Ou se eu não tenho, eu vou ver, até porque tem banda que aqui em São José pouca gente iria, sabe? Né? Então, são de um nicho muito específico, exatamente, né? Só que assim, saiba que se eu trouxe, é porque eu fui criterioso, sabe? Não, pode continuar, pelo eu fui amor de criterioso, Deus. mas pode acontecer da banda naquele dia não tá bem no palco. E a galera pirando, nossa, sensacional, maravilhoso, e eu fico com um sentimento mas de tem gente que às vezes não assim. tem bom gosto mesmo. Já pensou nisso? Não, é que assim também, né? É que o meu olhar pra uma banda envolve muito crítico, né? Eu olho se o guitarrista toca bem. Sim. Eu sou um cara profundamente... Eu amo bastidores. E isso envolve, inclusive, a parte de equipamento, né? Sim. Eu gosto muito de ver a cadeia de pedais que o guitarrista tá usando pra chegar naquele timbre. Sim. Se ele tá usando um ampli legal ou não. Se ele tá usando... Hoje a gente já tem os advendos aí dos IRs, né, cara? Sim. Impulso response e tal, aquelas coisas. Então, eu sou criterioso nesse sentido, entendeu? Técnico. Então, às vezes o cara fala, o som da guitarra tava mó bom. Eu penso comigo, não tava. É que às vezes a pessoa realmente não tem noção, né? Não, exatamente. Então é por isso que eu te falo que, às vezes, o puxa-saquismo nem é porque o cara quer ser puxa-saco. É porque a régua dele é bem baixa, entendeu? Entendi. Não, achei do caralho. Ah, legal, que bom que você curtiu. Bom pra porque... você, se contenta com pouco. Aí eu penso comigo, não foi tão bom assim. Não, você não canta pra caramba. Mas enfim, infelizmente Sabe? Tem isso. A maioria realmente não é tão boa. Isso é fato. Não, então, mas eu acho que, cara, pra essa galera que felizmente ainda tem essa borboleta na barriga, né? Esse frio na barriga, de ir num show, é mais fácil pra ele se deslumbrar com aquilo e falar, foi do caralho. É porque ele é o fã. Exatamente. Né? Como é que é o Tadeu lá? Regis Tadeu. É que eu chamo de Jorge Tadeu às vezes.
O Regis Tadeu, ele fala, o fã é um idiota, né? Eu não posso concordar com ele porque eu sou fã de muitas bandas, então eu seria uma idiota, mas enfim. Porque o fã, ele fica meio que... Ele tem uma lente cor-de-rosa, ele não consegue ver os defeitos da banda, né? Sim. Que tem. E aí não consegue fazer análises críticas como os críticos ou os profissionais já calejados, né? Do setor. Ele tem uma razão de falar nisso, né? Mas eu Sim. acho que também, sinceramente, cara, você pode gostar de uma banda ruim. Qual que é o problema? Você não tá fazendo, não é crime, né? Tipo, qual que é o exatamente. problema? Ué, Mas eu acho assim, o Regis Tadeu, já que ele adora meter o pau nas Em coisas, tudo. eu vou meter o pau no Regis Tadeu. aê! A revanche. O Regis Tadeu, cara, qual foi a banda que ele fez parte? Jaqueline, né? Eu fico pensando nisso Qual é também. a história que ele tem pra ele, A grande história da música, pra ele né? ter tanta propriedade? Tipo assim, cara, ele fala bem, ele se aprofunda muito bem nas coisas que ele fala ali. Ele sabe de muita Mas coisa. eu acho que um dia ele acreditou num projeto que era ser polêmico, né? E ao invés dele se fantasiar de mamilo, pegando o gancho naquele meme do mamilo polêmico, né? Ele preferiu falar o que ele quer Aham. e ele investiu nisso e, cara, ele virou esse personagem. Esse E personagem... ele não vai poder falar bem de ninguém Não, agora. e tipo assim, porque vai fazer sucesso. Eu vou pegar o exemplo Ghost, né? Que é uma banda que eu sou muito fã. Muito fã mesmo. Em 2023, o Ghost tocou em São Paulo. E na turnê daquele álbum, eu acho... Se eu não me engano, o Regis Tadeu, ele falou muito bem daquele álbum. Que era o Impera. E agora, recentemente, dia 25 de abril, o Ghost lançou o Skeleton, né? O novo álbum deles. Que, meu... Maravilhoso, maravilhoso, assim. Longe de mim ser um fã xiita que defende com unhas e dentes a banda, não, sabe? Mas eu sou um fã de Ghost que acompanha o Ghost desde o início e que E os caras são bons. que compreende a escalada que eles estão tendo, né? Aham. E o critério que ele usou foi pra falar que tá muito pop, né? E tipo assim, cara, qual o problema? Ele fala... Tudo ele critica, fala que tá pop. Mas o pop é muito bom. Não, porque se o for bem Ghost feito. agora tá fazendo um rock de arena. Meu, se você pegar o termo rock de arena, o que é um rock de arena? É uma banda que lota arena. Isso é ruim por quê? Que banda faz isso sendo ruim? Quem consegue fazer um rock arena? Você entende? Não, até tem uns, né? Vamos Não, colocar mas- aí, mas assim, eu entendo o que você quer dizer, eu concordo. Levando ao pé da letra o termo, Sim, né? Então, sim. assim, se esse é o É a critério... mesma coisa que falar, desculpa te interromper, que é muito ruim o Michael Jackson ter feito muito sucesso, porque ele era muito pop. Ele era pop Exatamente. demais, ele tinha que ser mais Exatamente. cult. É a mesma coisa que falar isso. E o curioso que o mesmo Regis Tadeu que... tava falando- Agora a gente vai falar só mal dele. Agora eu vou falar uma coisa que eu vi, não me contaram. Eu levei excursão pros 2 dias do Ghost em 2023. Aham. Num dia eu entrei, no outro não. E aí no dia que eu não entrei, ele chegou pra entrar no show e barraram ele na porta. Eita. E eu não sei se quem indica dele, né, o QI dele, falhou, né? E aí ele ficou meia hora na porta ali do espaço Unimed. E você viu tudo. E ele todo, sabe, celular na mão, e falando e não sei o que, olhando no relógio, pra não sei o que. Até que meia hora depois, um cara, o segurança ali, chamou ele, daí ele entrou. Então eu te vi, Regis Tadeu, quase implorando pra entrar no show do Ghost. São os bastidores, né, E gente? aí agora você tá bravinho aí porque o álbum novo tá mais pop. E, cara, se você comparar com o álbum anterior que ele falou bem, não tem muita diferença, sabe? Então, tem essas questões. Bom, ele fala muito mal do Engenheiro do Havaí, que eu amo, mas que eu sei que instrumentalmente é meio pobre mesmo. Eu gosto das letras. E assim, cara, vai falar que tem muitas pessoas que compõem letras muito melhores que eles. Eles são foda. Eles são, na minha opinião, claro, de fã mesmo. Mas eu acho eles incríveis em comparação a outras bandas nacionais e até internacionais. E ele fala que é tudo ruim. Eu falo, gente, mas peraí, não é porque você não gostou que é ruim. Né? E não é porque eu gosto que é bom. Sim. Né? Mas a questão enfim. do gosto é pessoal, né? De cada um, assim. E que pena que ninguém nunca nem ouviu falar de Jaqueline, né? Eu só fui saber porque desenterraram. Vamos marcar agora Que ele banda é aqui essa, cara? na descrição do YouTube. Nossa, aí ele vai começar a falar mal da gente.
Ô, Regis, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que o crítico bom é aquele que ele vai, claro, ele vai ter um olhar muito clínico e critica quando precisa criticar, mas elogia também os caras famosos. Mas o Regis, ele dá uns elogios de vez em quando. Sim. Uns 5% mais ou menos. Ele fala bem de bastante brincando. coisa. E longe de mim falar que eu não gosto do Regis. Não, eu acho ele sensacional. Mas às vezes eu vejo ele... É que nem fizeram comigo semana passada. Às vezes a necessidade de falar mal. A necessidade de... deixa eu ser... Qual que é a polêmica da vez? Eu vou falar mal do álbum novo do Ghost, que tá todo mundo falando bem. Até porque hoje em dia isso daí dá likes e dá dinheiro. Exatamente. A gente sabe. Não dá audiência. Fala bem, não dá audiência, total. E ele ainda colocou assim, acho que na chamada do YouTube ali, Ghost decepciona os fãs. Tipo, cara... Você perguntou pra todos os fãs? No ponto de... Decepcionados? Cara... Ghost me decepcionou, é diferente de Ghost decepciona os fãs, sabe? Tipo, eu até vi algumas pessoas, eu achei esse álbum assim, assado, mas ainda assim, longe de falar, meu, que merda, sabe? Sei. As pessoas que gostam, que entendem a banda, né? É porque às vezes até quando a pessoa faz um negócio ruim, ela é tão boa que fica bom. É tipo, pega um álbum ruim do Jorge Benjor, você fala, nossa, que álbum ruim. Ainda assim é muito bom. Entendeu? É o menos inspirado? Ok, mas é excelente. Cara, o Tim Maia, né? Quando ele entrou naquela onda da cultura racional. Cultura racional, isso. E muita gente na época torceu o nariz. Eu até vi os músicos dele na época e tal. É. E você pega pra ouvir hoje, é bom pra caramba. É um grande clássico. Eu adoro da MPB. ouvir, cara. Eu também. Eu pego pra ouvir de Aquele soul, assim, aquele blues, aquela mistura lá de ritmos norte-americanos, é uma coisa maravilhosa. Eu amo isso. E ele dando as alfinetadas das músicas, né? A cultura racional. Uma coisa meio rap. Parecia aquela propaganda Jequiti do Silvio Santos, né? Sabe? Jequiti. De repente, você vai entrar pra nossa religião. Exatamente. Mas não, né? É só uma análise, assim, realmente artística, né? Não dá nem pra falar da religião. Mas, enfim, é muito interessante. Cara, não, pode falar o que você vai falar. Não, você então, respirou agora. Não, eu ia falar que lidar com pessoas é difícil, cara. De modo geral. Eu potencializei essa frase semana passada, levando 45 pessoas pra um show. É difícil, cara. Difícil você tentar fazer um negócio... Você lidar com pessoas, né? Não, lidar de modo geral é difícil e, cara, cai nisso aí. O cara pode odiar algo que você ama. Mas também, exatamente, é totalmente subjetivo e pessoal. Quanta gente não falou mal da Lady Gaga, né? Até do show. Mano, o show dela, pelo amor de Deus, a não pessoa tem que como. fala que é ruim é porque a pessoa não entende nada de arte. Não tem como você falar mal daquela... Ele é um gênio, daquela cara. grandiosidade de espetáculo. E não só por tudo ser caro e de grande qualidade e tudo ser organizadinho, não. É porque ela é um gênio. Não, ela faz tudo tem dentro da produção. Roteiro, o espetáculo em si tem um roteiro. Maravilhosa. Tem toda... tem toda uma coisa... São 2 horas de acontecimentos... E ainda muito bem ensaiados. É como se fosse um roteiro intercalado por atos, como exatamente. no teatro, né, antigo. Então, tudo tem um começo, meio e fim, tem uma coerência, que é o que falta muitas vezes, né, para outros. E diferente de outras rainhas do pop aí, ela canta! Não foi playback, ela né, canta! Com banda tocando. Banda sensacional tocando. E assim, você pensa, como é que você... Pensa você, vai... Eu quero fazer um espetáculo de 2 horas no palco da escola da minha filha, né? Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você tem que ter música para 2 horas, né? Você tem que... E segundo, como é que você vai roteirizar isso? Tenta fazer. Uma coisa simples, eu acho que ninguém consegue... Cara, que você queira fazer um show de 2 horas no Arraiá, as festas juninas chegando aí, como é que você roteiriza? De uma forma que fique músicas, legal e que você empolgue as pessoas exatamente. Por todo esse tempo. E ela fez isso estupendamente. Quem fez melhor que ela? Não, e ela, inclusive, ela se surpreendeu. De tanta gente que foi, Era né? nítido as reações dela ali, tipo... foi muito legal. Cada choro dela ali, tipo, no final do show, principalmente. Cara, então, assim, cara, então, quando alguém fala mal disso, mesmo que você não goste da música, mesmo que você ache XYZ, é porque é vulgar, que nem é vulgar. Vulgar é o que a gente vê todo dia na rua, muito pior. Então, assim,
muita gente faz isso sabe? Picuinha, é porque a pessoa, de fato, ela geralmente é ignorante, é medíocre, ela não tem capacidade intelectual, não só de estudo, né, mas de raciocínio, e não tem noção de arte. Se você estudar um pouco sobre qualquer tipo de arte, você vai ver que as referências lá tem a coisa do figurino, mas é uma referência a cinema, a teatro, a outros da música, outros grandes da música. E, na música dela, pra falar a verdade, eu nem gosto muito de tudo, porque não é o meu estilo, é muito... como é que fala? É techno, como que fala hoje em dia? Muito eletrônico, você eletrônico, fala? Que me fugiu a palavra. Uhum. Muito eletrônico. Eu gosto de uma coisa mais visceral, mais orgânica. Mas, assim, olhar aquilo como um objeto de arte, né? Como uma produção artística de altíssimo nível, você fala, meu Deus, hoje eu cresci como pessoa vendo isso, né? Acho a que pessoa deveria ver assim. Às vezes falta uma compreensão, né? Eu costumo brincar com os meus amigos. Eu tenho amigos que adoram falar mal do Ghost. Uhum. Desde sempre falaram. E aí eu sempre falo, cara, é que você ainda não adquiriu preparo pra compreender a obra. É que nem vinho. Você precisa ter uma certa idade pra aprender a apreciar um bom uísque. E aí fica uma um coisa provocando assim. o outro, entendeu? Não, isso tem uma razão mesmo. Às vezes, quando você não tem ali uma base, você não entende certas coisas, né? Não, é sensacional. Olha, eu preciso encerrar, senão daqui a pouco a gente vai dormir aqui. Falamos tanto. Eu acho que até fugimos de pautas ainda. Muito, mas tudo bem. Eu gosto, assim, de espontaneidade. É bom que ainda tem assunto, você volta aí uma outra vez. Entendeu? A gente fala outras coisas que você queira. Mas eu acho que, no geral, você falou bastante coisa legal sobre o mundo da música, né? Eu fui sincero, vai. Você foi sincero, é o que a gente espera numa entrevista. Uhum. Fui sincero. Se você tiver alguma coisa que você tenha pautado aí, quiser perguntar, fica à vontade. Tem algumas coisas assim, mas eu acho que você trouxe coisas mais ricas. Tá bom. Né? Que você complementou de uma forma assim até diferenciada. Eu ia te perguntar se tem alguma coisa que você gostaria de falar, ou que eu gostaria que eu tivesse perguntado, eu não perguntei. Alguma coisa assim. Assim, eu acho que eu falei muito... resumidamente, sobre ter tocado em diversas bandas, né? Uhum. E de repente algumas pessoas podem nem saber que bandas eram essas, ou compreender, mas a gente pode falar disso aí numa outra ocasião, se for o caso. Tá bom. Numa outra ocasião, se vocês quiserem, eu venho e falo de Quando você tiver com a sua nova banda, com o Gui e os Elementos Ocultos. Sim. Eu acho que é um nome bom pra banda, hein? Elementos Ocultos. Já dei a dica. E aí vocês vêm aqui, vocês tocam bonitinho e a gente faz uma entrevista mais direcionada a essa coisa da carreira mesmo de vocês. Sim, legal. Foi um bate-papo, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Eu adoro quando o entrevistado fala de coisas aleatórias, inclusive. Não te perguntei se você acredita em ETs, mas... Sim. Já que eu perguntei mesmo. E eu espero do fundo do coração que se for ter mesmo o tão sonhado contato, eu quero estar vivo pra ver. E que seja um contato bom. Não que seja Independence Day. Não, que se for também, cara, eu já aproveito pra tocar o terror. Tá certo. Eu gosto às vezes de fazer umas perguntas aleatórias pra entender a personalidade da pessoa, que é uma coisa que você não mostraria. Sim. Né, por aí. E é legal que você também mostrou várias outras faces da sua personalidade, né, fora da rede social. Achei muito bacana. Você é um cara muito gente boa, gostei de você. Valeu, obrigado, eu agradeço. Já tá convidado pra próxima vez aí, um dia a gente marca. E a gente só queria que você reforçasse aí as suas redes sociais, falando pra aquela câmera. Vamos lá. Eu tenho a minha produtora, que é a LA Produções, no Instagram, né? Que eu não me lembro agora do arroba propriamente dito, mas eu já vou ver pra vocês aqui. Meu nome é Luiz Arthur, tá? Por isso LA Produções. Tá aqui, ó. É l.arthur.produções, né? Producois, né? Não tem cedilha, não tem... Então é l.arthur.produções, né? Eu tenho o Instagram de piercing também, que é o l.a.piercer, de piercer, né? Que é P-I-E-R-C-E-R. Esses são os dois Instagrams que eu uso de forma profissional, tá? E o meu Instagram pessoal, que tem um apanhado de tudo ali, que é o Luiz com Z, né? _ SJC. Esse é só pra você ser xingado?
Esse, na verdade, vocês vão ver ali... Quem não gosta de você vai nesse. Vocês vão ver meu dia a dia, vocês vão ver eu falando de coisas que eu gosto, vocês vão ver declarações de amor pra Larissa, minha namorada, enfim. Que Vocês vão ver de tudo. fofo. Ali tem tudo. Você é um escorpiano romântico. Sim, bem. Ai, bem. adoro os escorpianos. Escorpiano romântico. Acho São os que melhores. Essa é a definição. Intensidade no talo, assim, sabe? Isso, mas é uma intensidade muito bem direcionada. Exatamente. Muito legal. Então, basicamente, muitas perguntas ficaram no ar. Fica pra próxima. Fica. Muito obrigada, querido, pela sua companhia aí, pelo bate-papo tal, de você ter ficado com a gente até agora. Sim. Tá, a gente gostou bastante, que isso é muito divertido mesmo. Tem muito conteúdo. Cara, gente boa, tá? De verdade. Se eu não gostasse, eu não ia elogiar tanto, tá? Já tinha acabado antes, né? E já tinha... Que bom que durou, né, Walter? Que os outros convidados não nos vejam. Não, mas eu fico feliz pelo convite aí, pela oportunidade. Por coincidência, eu vim ensaiar aqui um dia, né? E o Walter pegou, me convidou e eu não imaginava que fosse tomar esse rumo que tomou e foi muito bom. Foi muito bom. Achei que você ia falar foi muito pior do que eu imaginava. Não, eu queria fazer um desse ao vivo, sabia? O pessoal perguntando na hora ali e tal. A gente tava fazendo, mas aí a gente trocou de sala, a coisa que não rolou. Sim. mas um dia a gente vai voltando ao Não, vivo. um dia a gente vem aí a galera... É legal, mas o pessoal participa, é muito divertido. Falam Sim. todos os seus podres. Sim, aí é o momento da verdade, né? Não No tem momento como que você esconder. começa a gaguejar, você começa... Não, Vamos tocar mais uma, né? veja bem. É complicado. Não, mas eu agradeço demais aí o espaço. Eu falo pra galera aí sempre, né, que sempre que vocês puderem, ir nas casas de shows da região, frequentarem os shows, apoiarem todas as iniciativas possíveis de bandas autorais, as covers, enfim. Principalmente de casas menores. Sim, as casas Né? novas, a gente Que tem, são as que- eu acho que o meio rock ele já tem tão pouco espaço, né? Que você ter uma competição dentro, uma competição saudável é uma coisa, agora você criar rivalidade, criar rixa, esse tipo de coisa assim, é desnecessário, né? E se um dia isso tudo acabar, né? Se as casas não conseguirem mais sobreviver de noite, se a noite começar a perder essa força que a gente falou durante aí, muita gente vai sentir o peso da saudade. Com certeza. Como dói uma saudade, né? Se um dia isso tudo acabar. Então, galera, aproveita enquanto tá existindo, enquanto tá acontecendo, porque um dia vai virar história. Sabe aquelas histórias? Vocês lembram do meu tempo? Que não sei o que. Cara, isso não é legal não, cara. Também acho. Eu lembro de tanta coisa que não existe mais. Por exemplo, eu sempre joguei fliperama. Sim. Não existe mais fliperama no mundo, cara. Assim, a não ser que você casse muito, né? Ou que você compre, né? Que você compra ou que você construa, né? Legal, tem emuladores que você pode jogar no computador, mas não é a mesma coisa que você entrar num lugar, cara. E tem aquele barulhinho. Que né? você coloca o barulhinho da ficha entrando e tal. Cara, é horrível viver só de lembrança de certas coisas. Então, assim, Sim. apoiem enquanto tá vivo, Tá certo. né? Frequentem e é isso. Que são iniciativas, assim, levadas a grande custo, E né? a vida real é muito mais legal que a virtual, né? Pra você jovem aí que fica o dia inteiro jogando, ouvindo música, vendo streaming, e, enfim, saia, vá respirar. Tá faltando vitamina D na sua vida aí. Ó. Além de outras coisas. Exatamente. Não, beleza. Então, tá jóia. Então, agradecemos, Obrigado. né, sua participação aqui. E para você que tá aí com a gente até agora, ainda não foi dormir nessa terça-feira já, agradecemos também a sua participação aí, se bem que não é terça-feira, você vai ver na quinta ou em outro dia, porque eu falei errado, porque não é mais ao vivo, mas tudo bem, de qualquer forma o recado tá dado. A gente agradece vocês aí e a gente se vê de novo na próxima semana, tá? Espero que vocês vejam, esperem um próximo convidado, que é sempre um pessoal muito bacana, que vocês têm gostado bastante, a gente tem recebido um retorno muito positivo, tá? Agradecemos. Um beijão pra vocês, sou Daniele Demarque, esse é o podcast Conexão Sonora e até a próxima semana. Tchau. Aê! Cara, se depender... Eu não queria falar tchau.